Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uzumaki Senshi, Missão Rank, SSS, Parte 5, Capítulo 43. Kakuzu. Embora Takigakuri seja apenas uma pequena vila shinobi, ela é bastante especial. Entre todas as vilas fora das 5 grandes nações, é a única que possui uma besta com cauda. As 7 caudas Shoumei está selada em Takigakuri. Só isso já a diferencia de todas as outras vilas de médio e pequeno porte. Quando Senshi falou, o corpo de Kakuzu enrijeceu, quase deslocando suas costas centenárias. Do que diabos ele está falando? Senshi estava sugerindo que Kakuzu se tornasse o Takikage? Kakuzu conhecia Senshi muito bem. Senshi nunca dava nada de graça. Se Senshi estava lhe oferecendo uma cenoura, devia haver um enorme buraco por trás dela. Sem pensar 2 vezes, Kakuzu balançou a cabeça imediatamente. Isso não é viável. Takigakuri não é como Kusagakuri. Eles têm um Jinchuriki. Ao ouvir isso, Senshi apenas sorriu e abriu os braços. Um mero Jinchuriki. Como isso é um problema? Kakuzu. Suas palavras deixaram Kakuzu momentaneamente atônito. Então ele refletiu e percebeu que Senshi poderia estar certo. Senshi já havia derrotado a 3 caudas selvagens sem esforço. Mesmo que uma besta com cauda seja mais forte quando possui um Jinchuriki, especialmente um Jinchuriki perfeito como Yagura, que pode combinar forças com sua besta para alcançar mais do que a soma de suas partes. Kakuzu suspeitava que mesmo um Jinchuriki das 7 caudas totalmente sincronizado não representaria uma grande ameaça para Senshi. Na opinião de Kakuzu, a verdadeira força de Senshi já excedia a dos 5 Kage. Ele estava praticamente além dos Kage. Ao ver a expressão confusa de Kakuzu, Senshi deu de ombros. Sem pressa. Vou te dar 3 dias para pensar nisso. Nos próximos 3 dias seu sistema seria atualizado de qualquer forma, então ele planejou passar algum tempo explorando a vila com Karin. Assim que Karin terminou sua refeição, Senshi ativou sua habilidade de transporte espaço-temporal Karma. Um vórtice vermelho escuro, como um buraco negro, se formou atrás deles, e então os dois desapareceram de vista. Eles reapareceram no topo de uma torre em Amegakuri. Graças à chuva perpétua da vila, sua arquitetura era dominada por tubulações metálicas, e as pessoas geralmente viviam nos andares inferiores, deixando os superiores para guardar corpos. Assim que Senshi e Karin chegaram, uma chuva de papéis voou de longe, rapidamente se transformando na figura de Konan. Ao ver Senshi e Karin, Konan ficou com uma expressão vazia. O que vocês dois estão fazendo aqui? Afinal, eles estavam bem perto da câmara de suporte de vida onde o corpo verdadeiro de Nagato era mantido. Atualmente, tanto Nagato quanto Konan consideravam Senshi o indivíduo mais perigoso da Akatsuki. Não havia como prever se ele um dia aceitaria um contrato para assassinar o próprio Nagato. Senshi não esperava que simplesmente vir até ali para observar a chuva com Karin atraísse a atenção de Konan. Mas após sondar brevemente com seu mantra, ele compreendeu o motivo. O verdadeiro corpo de Nagato estava de fato por perto, e embora o local possuísse medidas de proteção, elas não conseguiam bloquear sua capacidade sensorial. Konan correu para lá assim que Senshi apareceu. Senshi acenou levemente. Senhorita Konan, viemos ver a chuva. Ao ouvir isso, Konan manteve a expressão impassível, embora por dentro estivesse revirando os olhos. Tendo crescido em Amegakuri, ela já tinha tido chuva demais, e aquilo não lhe atraía em nada. Depois da morte de Yaiko, ela havia perdido completamente o interesse por essas coisas. Karin, por outro lado, também se perguntava por que Senshi a havia trazido ali. Mas ao descobrir que era apenas para ver a chuva, ela não pôde deixar de revirar os olhos também. Senhorita Konan, disse Senshi gentilmente, ainda há tanta coisa bela na vida. Você só precisa aprender a procurá-la. Há muito tempo, Konan era uma garota muito mais alegre. Após a morte de Yaiko, ela ficou devastada e se tornou a fria e impassível rainha do gelo, que é agora. Inicialmente ela não estava com vontade de dar atenção a Senshi, sem tarefas imediatas que exigissem sua atenção, a presença dele ali a deixava inquieta. Então ela sentiu a necessidade de ficar de olho nele. Ao ouvir seu comentário sobre a beleza da vida, Konan não resistiu em responder. A única beleza na sua vida é o fluxo interminável de missões, não é? Pelo que ela sabia, o maior interesse de Senshi era aceitar missões, ganhar dinheiro e simplesmente trabalhar sem parar. Certamente essa era a beleza da qual ele falava, certo? Senshi soltou uma gargalhada sonora. Ouvir o sarcasmo impávido de Konan, proferido com tanta seriedade, foi inesperadamente divertido. Quem em sã consciência consideraria missões intermináveis o ápice de uma vida plena? Missões eram apenas um meio, não um fim. Sua verdadeira alegria vinha de ficar mais forte. Até mesmo Kakuzu estava nisso pelo dinheiro, não apenas pelas missões em si. Enquanto Senshi gargalhava alto, Konan parecia confusa, mas pressentiu que ele não era hostil. Talvez ele realmente tivesse vindo apenas para apreciar a chuva. Ela própria não via nenhum atrativo no céu constantemente nublado e na garoa incessante que deixava as ruas escorregadias. Nunca gostara daquilo, especialmente depois da morte de Yaiko. Enquanto ela refletia sobre isso, Senshi falou novamente. Senhorita Konan, você poderia pedir ao shinobi de Kusagakuri para redesenharem um pouco a vila. No momento, nosso sistema de drenagem é muito primitivo e a arquitetura carece de apelo estético. Parece uma grande fábrica. Ela não respondeu. Honestamente, ela não se importava muito com isso e em sua mente, Amegakuri já estava muito melhor do que sob o comando de Anzo, ou mesmo durante o período de isolamento. Ela imaginou que se a vila tivesse sido tão estável quando ela, Yaiko e Nagato eram jovens, eles teriam vivido vidas muito mais felizes. Com isso em mente, Konan disse. A vila já está bem como está. Suas ideias anteriores funcionaram bem, mas o objetivo da Akatsuki não é reconstruir a vila. Mesmo que aperfeiçoemos este lugar, quando outra guerra estourar, a dor e o desespero simplesmente retornarão.
Somente compreendendo o objetivo final da Akatsuki poderemos alcançar uma paz genuína e duradoura. Karin estava perplexa. Senshi, no entanto, sabia exatamente do que se tratava, um plano arquitetado por Zetsu Negro para ressuscitar Otsutsuki Kaguya. Por ora, ele não tinha intenção de revelar isso, mas esperava guiar Konan por um caminho mais positivo. Senhorita Konan, depois que Ami e Kusa formaram sua parceria, ambas as vilas fizeram um progresso imenso em todos os aspectos. Se todas as vilas médias e pequenas se unissem, como uma aliança shinobi, até mesmo as 5 grandes nações pensariam 2 vezes antes de declarar guerra. Cada vila pequena tem suas próprias especialidades ou produtos locais únicos. Se todas elas comercializassem entre si, todas as vilas viriam um crescimento rápido. No momento, unimos apenas Ami e Kusa, e veja o quão longe chegamos. Se mais vilas se juntarem a esta aliança, a Megakuri e as outras avançarão ainda mais rápido. Enquanto ele falava, os olhos de Konan revelavam uma expressão pensativa. Ele já havia mencionado essa ideia antes e, na época, tanto ela quanto Nagato estavam incertos sobre sua viabilidade. Ver o sucesso de Ami e Kusa provou que talvez o modelo de Senshi tivesse mérito. Se mais vilas se juntassem a uma aliança shinobi como essa, a probabilidade de guerras poderia ser drasticamente reduzida. Desde a primeira grande guerra ninja, sempre foram as grandes nações que lutaram, enquanto as menores eram subjugadas. Vilas encurraladas entre grandes países inevitavelmente se tornavam os campos de batalha. Após um momento de profunda reflexão, Konan levantou uma questão crucial. Mas por que outras aldeias de médio ou pequeno porte seguiriam o exemplo de Kusagakuri e cooperariam? Como você pode ter certeza? Era uma pergunta difícil. A aliança de Kusagakuri com a Megakuri só funcionou tão bem porque Mui, na prática, eliminou a antiga liderança e agora detinha o controle total. A pergunta de Konan não era fácil de responder, mas Senshi respondeu mesmo assim. Na verdade, é possível. Podemos subjugá-los primeiro pela força e depois negociar com eles, oferecer pressão e vantagens. Se mostrarmos poder e benefícios, eles cederão. Além disso, agora que Ami e Kusa cresceram tão rápido, os espiões dessas outras aldeias provavelmente já relataram tudo. Quando os líderes virem todas as vantagens que uma aliança traz, alguns deles podem vir bater a nossa porta por conta própria. Claro, as 5 grandes nações não ficarão nada satisfeitas com uma aliança tão forte entre aldeias menores. A maioria dessas aldeias menores foi vítima da expansão das grandes nações, ou então são basicamente vassalas delas. Se elas se unirem, isso certamente afetará os interesses das grandes nações. Enquanto Senshi explicava tudo isso, os olhos de Karin já giravam em confusão. Era tudo muito complicado para ela. Ela ainda tem um longo caminho a percorrer, pensou Senshi, se quiser se tornar a próxima máquina de missões. Konan, por outro lado, estava imersa em pensamentos. O objetivo da Akatsuki de reunir todas as bestas com cauda os colocou em conflito direto com as 5 grandes nações. Contar apenas com a Akatsuki, ou apenas com a Megakuri, não seria suficiente para lidar com o inevitável conflito. Mas se outras vilas de médio e pequeno porte se juntassem a eles, isso poderia impulsionar significativamente os planos da Akatsuki. Entretanto, o corpo real de Konan comunicou-se telepaticamente com Nagato. Nagato, o que você acha do que Senshi acabou de dizer? Embora o corpo de Nagato fosse frágil, sua mente era lúcida. Após um instante, ele respondeu. Se ele realmente conseguir fazer isso acontecer, é uma ótima ideia. Na época do primeiro Hokage, o mundo ninja experimentou uma breve paz graças ao poder avassalador de Hashirama. Se a aliança shinobi de Senshi se formar, várias vilas pequenas poderão evitar a guerra por um longo período. Mais importante ainda, assim que a Akatsuki começar a coletar bestas com cauda, inevitavelmente entraremos em conflito com as 5 grandes nações. Ami sozinho, ou mesmo a Akatsuki sozinha, não será suficiente para desafiá-las. Mas se vilas pequenas suficientes se unirem a nós, podemos levar nossos planos adiante. A questão é se ele conseguirá convencê-las a se juntarem a essa aliança de bom grado. De qualquer forma, não há necessidade de intervir agora. Vamos observar e ver o que ele fará a seguir. Tosse, tosse. Nagato começou a tossir muito, e Konan ficou preocupada, lembrando-se de como Yaiko e Nagato eram importantes para ela. Ela já havia perdido Yaiko cedo demais. Não queria que nada acontecesse com Nagato também. No alto da torre, o clone de papel de Konan encarou Senshi por um longo tempo, depois se dissolveu em inúmeros pedaços de papel que se espalharam ao vento. Observando, Karin sentiu uma pontada de inveja. Senshi, eu quero aprender esse jutsu. Não, respondeu Senshi, bagunçando o cabelo dela. Você realmente não precisa. O ninjutsu de papel de Konan não era exatamente algo que se pudesse simplesmente aprender, e pelo que Senshi se lembrava, apenas Konan o havia demonstrado. Provavelmente é alguma técnica secreta especial. Não dá para simplesmente aprender. Karin não se deteve no assunto. Senshi, posso ir comprar alguns ingredientes e praticar culinária? Ela olhou para ele com os olhos cheios de esperança. Senshi ponderou. Claro, mas se ficar ruim, você terá que comer você mesmo. Não vai ser nada mal, exclamou Karin, e então um vórtice transparente apareceu diante dela. Num instante, ela desapareceu do quarto. Senshi não pôde deixar de balançar a cabeça, meio divertido. Aparentemente ele havia levado Karin para o caminho errado. Agora ela usava o Kamui até para as tarefas mais simples. Ele podia imaginar a expressão no rosto de Obito se visse outra pessoa usando 2 Kamui. Quanto a Senshi, ele tinha seu próprio sistema de armazenamento para necessidades espaço-temporais, e também seu karma, ainda mais rápido e conveniente, para se teletransportar. Pouco tempo depois, Karin voltou com várias compras e foi direto para a cozinha. Aguentar. O pensamento da culinária notoriamente questionável de Kushina passou pela mente de Senshi, e ele rapidamente interrompeu Karin. Já que é a sua primeira vez cozinhando, vamos praticar em uma área aberta ao ar livre. É mais seguro.
Reunindo as ferramentas e os ingredientes, Senshi teletransportou Karin para uma clareira na natureza. Senshi perguntou Karin perplexa, por que temos que cozinhar aqui fora? Senshi deu uma risadinha. Às vezes os ninjas podem dizer que estão cozinhando, mas na realidade estão fabricando etiquetas explosivas. É mais seguro em campo aberto. Karin revirou os olhos e se concentrou em lavar os ingredientes no riacho próximo e picá-los em uma tábua. Com apenas um olhar, Senshi soube que tinha feito a escolha certa ao trazê-la para fora. Por mais fofa que Karin fosse, suas habilidades com a faca eram péssimas. Cada pedaço que ela cortava saía com um formato bizarro. Ela acendeu uma pequena fogueira com lenha, aquecendo a panela e despejando metade do óleo, ou melhor, um quarto, mas ainda assim muito para refogar. Senshi só conseguiu esfregar a testa, exasperado, pensando, pelo menos não estou esperando alta gastronomia aqui. Claramente Karin não tinha nenhuma experiência na cozinha. Au au. Como havia óleo demais no fogo por muito tempo, o óleo pegou fogo. Karin, assustada, correu para o riacho para buscar água. Pare! Gritou Senshi. Ele agarrou a panela em chamas, cobriu-a com uma tampa e cortou o fornecimento de oxigênio. As chamas se apagaram rapidamente. Ele não se deu ao trabalho de explicar por que aquilo funcionou. Imaginou que Karin pudesse entender agora. Melhor que ela soubesse apenas que quando isso acontecer, faça isso. O fracasso é a mãe do sucesso. Depois daquele primeiro contratempo, Karin aprendeu a não colocar tanto óleo nem a aquecer demais a panela. Desta vez, ela decidiu tentar fritar almôndegas, mas o óleo ainda espirrou por toda parte. Suzano! Inicialmente ela ficou um pouco assustada. Os respingos de óleo quente poderiam queimar sua pele. Mas se ela entrasse no Suzano e o usasse para manusear os utensílios de cozinha, estaria perfeitamente segura. O quê? A uma curta distância, Senshi observava boquiaberto. Karin já conseguia usar o Suzano? Bem, acho que ela realmente tem um Mangekyou Sharingan eterno agora. Mesmo assim, ver o Suzano sendo usado para cozinhar era de deixar qualquer um perplexo. Imagine a reação dos ancestrais Uchiha, ressuscitando de seus túmulos em protesto. Por outro lado, um jutsu é apenas uma ferramenta, então se o Suzano ajudasse Karin a cozinhar com segurança, não havia realmente um problema. No fim, sua culinária foi relativamente bem sucedida, embora seus métodos fossem, digamos, pouco convencionais. Ela provavelmente precisaria cozinhar ao ar livre dali em diante. Ela comeu com lágrimas nos olhos suas próprias almôndegas fritas e carbonizadas, que eram tecnicamente comestíveis, mas definitivamente não eram o que se poderia chamar de deliciosas. Depois de guardar os utensílios de cozinha dela, Senshi usou seu teletransporte karma para levá-los de volta à hospedagem. Ter uma tatuagem realmente facilitava muitas viagens. Ele podia ir a qualquer lugar, a qualquer hora que quisesse. Capítulo 44. E quanto àquilo que discutimos há alguns dias, você já refletiu sobre isso? Perdoe-me, mas devo recusar. Kakuzu balançou a cabeça decisivamente. Senshi demonstrou genuína surpresa. Ele realmente não esperava que Kakuzu recusasse. Porque ele não pôde deixar de perguntar. Após uma breve pausa, Kakuzu respondeu lentamente. Pelo que sei sobre você, ir para Takigakuri com você é definitivamente uma armadilha. Tenho todos os motivos para suspeitar que você só quer me enganar para que eu faça trabalho braçal. Então eu não vou. Ao ouvir isso, Senshi pensou consigo mesmo que Kakuzu havia se tornado mais sábio, enxergando o panorama geral com tanta clareza. Mesmo assim, ele precisava de Kakuzu para ajudá-lo a executar seus planos em Takigakuri. Kakuzu, como um fóssil vivo daquela vila, conhecia seus meandros melhor do que ninguém. Levar Kakuzu consigo faria com que tudo corresse mais tranquilamente. Após pensar um pouco, Senshi disse. Kakuzu, como você pode ver as coisas dessa maneira? Vamos lá, pense bem. Desde que começamos a trabalhar juntos em missões, seus ganhos não se multiplicaram muitas vezes? Esta viagem para Takigakuri definitivamente não é uma armadilha. Além disso, lembra como te caluniaram e quiseram te executar, mesmo você sendo um herói de Takigakuri? Você ainda não guarda rancor? Sabe, corre um boato no mundo shinobi. Quando você foi assassinar o primeiro Hokage, dizem que você lançou 2 shurikens a 1.300 quilômetros de distância e fugiu. Enquanto Senshi falava, a expressão de Kakuzu se tornava cada vez mais sombria. De fato, os velhos de Takigakuri mereciam morrer pelo que fizeram naquela época. Ao ver Kakuzu demonstrar um leve sinal de hesitação, Senshi prosseguiu. Basta dizer a palavra, e eu levarei de volta lá num instante para resolver isso de uma vez por todas. Mesmo assim, Kakuzu ainda balançou a cabeça negativamente. Takigakuri tem, na verdade, vários Jounin muito fortes. E pelas informações que reuni, o Jinchuriki da besta com cauda de Takigakuri é um Jinchuriki perfeito, alguém que consegue utilizar todo o poder da besta. Isso, combinado com a quantidade de Jounin habilidosos que eles têm, nos causaria grandes problemas se começássemos algo lá. Seria um escândalo, e a notícia poderia se espalhar para outras vilas. Redes de espionagem existem em todos os lugares. Se nossas ações em Takigakuri fossem expostas, estaríamos em uma situação muito ruim. Pelo visto, Kakuzu realmente havia refletido bastante sobre o assunto. Havia outra coisa em sua mente também. Quando acompanhou Senshi a Kusagakuri, ele conheceu Mui, o homem que detinha o poder absoluto ali. Assim que Mui assumiu o comando, ele parecia exausto, como se tivesse envelhecido 10 anos da noite para o dia. Isso era natural. Uma vila shinobi tem inúmeros problemas para lidar. Tornar-se o Kage de Takigakuri só traria dores de cabeça, e Kakuzu suspeitava fortemente que o objetivo de Senshi era fazê-lo realizar o trabalho sujo novamente. Não importava o que Senshi dissesse, Kakuzu estava decidido a recusar desta vez.
Mas então outro pensamento perturbador lhe ocorreu. Ele se virou para Senshi e perguntou: espere um segundo. Você acabou de mencionar coisas de décadas atrás, eventos que aconteceram antes mesmo de você nascer. Takigakuri sempre esteve isolada do mundo exterior. Então, como você sabe todos esses detalhes antigos? Senshi não respondeu diretamente. Apenas esboçou um sorriso misterioso. Informações desse tipo. É realmente tão difícil para mim descobrir? Nesse momento, Kakuzu parou de falar. Ele já sabia há algum tempo que Senshi possuía uma rede de inteligência estranha, porém incrivelmente eficiente. Uma que superava até mesmo a de Orochimaru ou da Akatsuki. Embora outros pudessem não conhecer segredos tão antigos, não seria surpreendente se Senshi os conhecesse. Contudo, não importava o que Senshi dissesse, Kakuzu não estava disposto a se deixar envolver em trabalho de parto novamente. Ignorando seus protestos, Senshi passou o braço em volta do ombro de Kakuzu. Vamos lá, não precisa ter vergonha. Vamos ver o líder e pedir uma missão. Desta vez, vamos garantir que você finalmente acerte as contas. Kakuzu queria dizer não, que só se importava em ganhar dinheiro agora, não em viajar para longe, até Takigakuri. Mas não teve chance de recusar. Senshi ativou o portal espaço-temporal Karma, agarrando Kakuzu e Karin, e eles desapareceram instantaneamente. No topo da torre de Amegakuri. No espaço aberto onde a Akatsuki costumava se reunir, Senshi, Kakuzu e Karin chegaram logo em seguida. Em pouco tempo, o caminho Deva de Pen e Konan desceu do alto. Observando através dos olhos de Pen, Nagato sentiu uma forte dor de cabeça. Para a maioria dos outros membros da Akatsuki, mesmo quando recebiam missões da organização, a motivação não era das melhores. Eles viajavam a pé, às vezes sem nem se preocuparem com uma carruagem ou com o uso da cintilação corporal. Senshi era a exceção, extremamente entusiasmado, sempre ávido por ação. Se havia uma missão, ele a aceitava imediatamente. Se não havia nenhuma, ele inventava uma. O pior de tudo é que nunca era uma questão trivial, ou capturar uma besta com cauda ou submeter à força uma vila shinobi à influência da Akatsuki, ou a sua própria. Ele era eficiente, sim, mas também ridiculamente caro. Primeiro subjugou Kusagakuri com força bruta, depois capturou a 3 caudas de Kirigakuri. Agora, vendo Senshi, Kakuzu e Karin todos ansiosos, Nagato não conseguia se livrar de uma sensação de presságio. Ao chegarem à plataforma, Pen e Konan confrontaram Senshi. Uzumaki Senshi disse Pen: o que você quer desta vez? Senshi respondeu sem hesitar: líder, pretendo prosseguir e subjugar outra vila shinobi de porte médio-pequeno. Nagato, de volta ao seu corpo verdadeiro, estremeceu involuntariamente ao ouvir as palavras de Senshi. Com certeza, pensou ele com ironia. Esse cara ou captura bestas com cauda ou conquista vilarejos, não existe meio termo. Em voz alta, a voz do caminho Deva estava calma como sempre, mas um pouco menos imponente do que o habitual. Qual aldeia? Takigakuri respondeu Senshi. Nagato, ouvindo pelo caminho Deva, ficou surpreso. Pen simplesmente disse: razão. Senshi já havia preparado seus pontos de discussão. Existem muitas vantagens em assumir o controle de Takigakuri. Takigakuri está isolada atrás de uma grande cachoeira. Assim que estiver sob nosso controle, poderemos estabelecer uma base secreta lá. 2. Eles têm algo chamado Água do Herói, que aumenta muito o chakra de um ninja. Não tenho certeza se ainda tem, mas vale a pena verificar. 3. Entre as vilas escondidas menores, Takigakuri possui algumas das melhores habilidades gerais. Seus numerosos Jounin reforçariam a força de combate de alto nível de Amegakuri. 4. E o mais importante, mesmo sendo apenas uma pequena vila, Takigakuri tem um Jinchuriki. Aqueles que possuem tesouros muitas vezes sofrem por causa disso. Não podemos simplesmente ignorar isso. Estaríamos perdendo uma grande oportunidade. Enquanto Senshi falava, Pen e Konan escutavam atentamente. De fato, o que ele dizia era lógico. Esse tipo de tomada de poder beneficiaria tanto a Akatsuki quanto a Megakuri. Mas após um breve silêncio, Pen balançou a cabeça. Não. Senshi parecia perplexo. Por que não? Tendo já subjugado Kusagakuri, ele considerou a tarefa extremamente gratificante. Mesmo com seu corpo principal parado conversando com Pen, seus clones do estilo madeira estavam ocupados no mercado negro de Ami e em várias partes de Kusa, aceitando e concluindo missões constantemente. Até mesmo sua invocação Kurumaru não havia parado de trabalhar desde que assinaram um contrato. Todo esse trabalho lhe rendeu não apenas uma vasta riqueza, mas também inúmeras recompensas do sistema. Se Takigakuri também se juntasse à emergente Aliança Shinobi sob a liderança de Ami, isso significaria mais missões, mais pontos e mais crescimento. A recusa de Pen baseou-se em um raciocínio sólido. Takigakuri é diferente das outras vilas. O país da cachoeira tem laços estreitos com o país do fogo e Konoha mantém contato frequente com eles. Não podemos tratá-los como tratamos Kusagakuri. O daimyo do país do fogo não ficará de braços cruzados. A Akatsuki ainda não está pronta para enfrentar as grandes nações de frente. Não temos efetivo suficiente. Não podemos avançar sobre Takigakuri agora. Nagato, apesar de frágil, ainda pensava com clareza. Ao contrário de certo Tsuchikage, que poderia ficar confuso com a idade, a capacidade de decisão e a percepção situacional de Nagato permaneciam aguçadas. Se o país da chuva subitamente capturasse um subordinado fiel do país do fogo, o daimyo do fogo certamente retaliaria. Nesse momento, a Megakuri e a Akatsuki não estavam preparadas para isso. Senshi imediatamente se irritou, falando com um tom dramático. Você e a organização podem não estar prontos, mas eu estou. Tudo o que preciso é da sua permissão. Irei subjugar Takigakuri agora mesmo. Quanto à pressão do país do fogo, não se preocupe.
Se você der a palavra, e supondo que cubra minhas despesas, eu simplesmente sequestrarei o daimyo deles para você. Ele estava causando problemas sem se importar com nada. Na verdade, Senshi não se incomodava com nenhuma ameaça de Konoha, ele havia ficado tão forte, tão rápido, e tinha poucos motivos para temê-los. Nagato, observando através dos olhos de Pen, quase se engasgou com as palavras de Senshi, tossindo violentamente. Ele sabia que Senshi não estava blefando. O cara não temia nada, possuía um poder aterrador e estava se desenvolvendo ainda mais rápido. Mesmo assim, Nagato não estava disposto a dizer sim. A última vez que Senshi realizou um grande feito, capturar uma besta com cauda, isso causou muitos problemas para Nagato. Se Senshi agora fosse atrás de Takigakuri, isso arrastaria o país do fogo para o conflito prematuramente? E nem Akatsuki nem a Megakuri podiam se dar a esse luxo ainda. Portanto, Pen, controlado por Nagato, falou com seriedade absoluta. A organização precisa de tempo para se preparar. Assim que isso estiver concluído, seja subjugando vilarejos menores ou capturando bestas com cauda, teremos grandes oportunidades de contratação para vocês, e vocês receberão seus ótimos salários. Mas ainda não. Em outras palavras, Nagato estava entregando a Senshi uma promessa de recompensa futura. E ele realmente falava sério. Mesmo sem Senshi, a Akatsuki ainda perseguiria todas as bestas com cauda. A presença de Senshi apenas tornava o sucesso mais provável. Mas naquele momento, eles simplesmente não estavam preparados. Vendo que Nagato se opunha firmemente, Senshi percebeu que não adiantava insistir por enquanto. Do lado de Kakuzu, ele soltou um longo suspiro de alívio em silêncio. Tinha certeza de que o plano de Senshi envolvia usá-lo como um cavalo de batalha. Com a recusa de Pen, ele finalmente poderia descansar. Afinal, os clones de estilo madeira de Senshi dariam conta da maioria das missões de nível baixo ou médio. Kakuzu esperava que isso significasse alguns dias tranquilos pela frente. Mas de volta a casa, enquanto Senshi suspirava desapontado, um visitante inesperado apareceu. O mantra de Senshi o havia detectado com antecedência. Era ninguém menos que Orochimaru, o membro da Akatsuki. Toque, toque, toque. Orochimaru, de pele pálida, chegou à porta de Senshi batendo levemente. Senshi abriu a porta imediatamente. Orochimaru, o que te traz aqui? Os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso arrepiante. Lentamente, ele apresentou um pedido de missão de longo prazo. Os olhos de Senshi se arregalaram, então ele pareceu um pouco sem jeito. Não fazia muito tempo que Orochimaru tentara comprar Karin para fins de pesquisa, o que Senshi recusou. Em vez disso, ofereceu suas próprias habilidades incomuns, como sua elementalização, para que Orochimaru as estudasse. Eles até lutaram, e a luta terminou com Senshi obtendo um contrato de missão de longo prazo com ele. Mas, para ser honesto, Senshi só queria aquele contrato pela recompensa do Super Draw, não por qualquer interesse genuíno em deixar Orochimaru continuar estudando. Depois de assinar o acordo, ele forneceu a Orochimaru apenas 2 gotas de sangue e 2 fios de cabelo. Olhando para o contrato de Orochimaru, Senshi perguntou, curioso. Orochimaru, você ainda está procurando mais material de pesquisa? Senshi pretendia ignorar tudo aquilo. Ele já havia ganhado a recompensa do Super Draw, então, do seu ponto de vista, não havia necessidade de continuar. Mas Orochimaru não se deixou enganar tão facilmente. Ele olhou para Senshi e disse, desde que assinamos nosso contrato de longo prazo, você só me forneceu 2 gotas de sangue e 2 fios de cabelo. Isso dá um total de 4 amostras. Você não acha que é muito pouco? Senshi forçou uma risada. Ha. Orochimaru, você está pensando pequeno demais. Uma única gota do meu sangue vale por dezenas ou até centenas de amostras comuns. E considerando a rapidez com que meu poder está aumentando, a diferença entre a primeira e a segunda amostra de sangue que forneci é enorme. Então, como está indo sua pesquisa com essas 4 amostras? Ele claramente tentava ignorar o assunto. Os pensamentos de Orochimaru, no entanto, estavam a 1000. De fato, o material que ele forneceu é incrivelmente precioso e incomum. Suas células podem rivalizar com as de Hashirama. Em alguns aspectos, são até mais perfeitas. Sua capacidade de liberar raios é simplesmente impressionante. Cada gota de sangue poderia dar início a uma dúzia de projetos de pesquisa. Mesmo a diferença entre as 2 amostras de sangue é enorme, seu nível de poder aumentou tremendamente nesse período. De qualquer forma, não tive tempo suficiente para estudá-los a fundo. Orochimaru não diria essas coisas em voz alta, é claro. Em vez disso, ele encarou Senshi e disse seriamente, vamos discutir isso no meu laboratório. Tenho uma nova missão para você. Nesse momento, Senshi se animou imediatamente. Certo, claro. Assim que terminou de falar, ele ativou seu portal Karma novamente, transportando instantaneamente Orochimaru e Karin para a base de pesquisa desta última. Orochimaru sentiu um breve choque. Ele percebeu que a habilidade espaço-temporal de Senshi era, de certa forma, ainda mais avançada do que o Deus Voador do Trovão do segundo Hokage. O Deus Voador do Trovão exigia um selo especial. O jutsu de Senshi parecia capaz de alcançar qualquer lugar à vontade. Senshi e Karin já haviam estado ali algumas vezes, mas ficaram surpresos ao ver que Orochimaru aparentemente havia transferido mais equipamentos de pesquisa para o laboratório. Também havia coisas faltando, presumivelmente realocadas para outras bases. Orochimaru poderia estar em meio a uma mudança de casa. Senshi lembrou que Orochimaru mais tarde fundou Otogakuri na terra dos campos de arroz. Talvez ele já estivesse fazendo os preparativos para isso. Enquanto Senshi deixava seus pensamentos vagarem, Orochimaru o trouxe de volta ao presente. Tirando um pergaminho, Orochimaru o atirou contra o chão.
Capítulo 45. Exatamente no momento em que Orochimaru estava mexendo no pergaminho, o parabéns anfitrião. A atualização do sistema de loteria foi concluída. Sorteios intermediários já estão disponíveis. Cada sorteio custa 1000 pontos de emprego com um mínimo de 10 sorteios. Por um instante, a mente de Senshi ficou em branco. Quanto custa? 1000 pontos por um único sorteio? Ele havia previsto que o custo poderia aumentar após a atualização, mas nunca imaginou que multiplicaria por 10 rapidamente. Deu uma olhada em seu saldo. Pontos de emprego, 15.231. Vamos tentar uma puxada e ver como corre. Dedução de 10.000 pontos de emprego. Saldo restante, 5.231 pontos. E sorteio. Parabéns! Você obteve um par de Sharingan, Shikotsumiaku, manipulação dos ossos, 1 Kekkei Genkai, mais 10 chakras, mais 8 unidades de força física, 10 maçã surpresa nível 80, mais 6 unidades de força física, uma pedra do trovão, 100x e Shiraku Ramen. Ele tinha extraído o chakra de novo? Na verdade, depois que seu chakra e força física atingiram o nível SSSS, ele não extraiu nenhuma melhoria semelhante por um tempo. Aparentemente, é preciso aprimorar o sistema primeiro antes de poder extrair esses chakras novamente. Além disso, as chances de conseguir itens bons pareciam significativamente maiores agora. Ele até conseguiu 2 Kekkei Genkai de uma vez, além de outros 2 itens estranhos. Pedra do Trovão, uma pedra misteriosa que contém poder evolutivo. Quando carregada, ela aprimora técnicas do tipo relâmpago. Maçã surpresa nível 80, pelo que Senshi se lembrava, seu sabor melhorava com o nível de surpresa, quanto maior o nível de choque ou susto, mais saborosa ela ficava. Um veio de Toriko e o outro de Pokémon. Ele nunca imaginou que após a atualização, começaria a atrair itens de outros mundos. Antes que pudesse refletir mais sobre o assunto, Orochimaru terminou seus preparativos. Padrões negros cruzavam o chão, estendendo-se em todas as direções, lembrando Senshi dos círculos de transmutação humana de Fullmetal Alchemist Temistal Shao. Comparado à primeira vez que vira os selos de pesquisa de Orochimaru, este era claramente muito maior e mais complexo. Após ter explicado tudo, Orochimaru se virou para Senshi. De acordo com nosso contrato de trabalho de longo prazo, você é obrigado a cooperar com minha pesquisa sobre seu chakra. Agora, por favor, cumpra o acordo. Sente-se no centro do conjunto e refine seu chakra. Preciso observá-lo e estudá-lo. Senshi ouviu isso e não recusou. Afinal, era uma questão trivial. Logo foi ao centro, sentou-se e começou a moldar chakra. Orochimaru observava as leituras de um instrumento próximo, com uma expressão impassível, mas por dentro estava completamente chocado. O que está acontecendo? Nem faz tanto tempo desde a última vez que o verifiquei. Como o nível de chakra dele aumentou tão drasticamente? Ele ficou surpreso. O chakra total de Senshi agora excedia o máximo que aquela matriz conseguia medir. Se Kizami, famoso por seu nível de chakra de besta com cauda sem cauda, soubesse quanto chakra Senshi tinha, provavelmente renunciaria ao seu apelido imediatamente. Mas a única preocupação de Orochimaru era: como diabo Senshi havia alcançado um crescimento tão explosivo? Além disso, a qualidade do chakra de Senshi também havia aumentado consideravelmente. Qualquer um familiarizado com o chakra das bestas com cauda sabe que nem todas as quantidades iguais de chakra são iguais. Uma unidade do chakra da 10 cauda supera em muito uma unidade do chakra de um genin comum. No entanto, o chakra de Senshi era agora, de longe, o de mais alta qualidade que Orochimaru já havia observado. Some-se a isso o fato de que Senshi possuía uma afinidade inacreditável com o estilo relâmpago, e Orochimaru não pôde deixar de se perguntar: qual é o verdadeiro poder dele em plena forma atualmente? Talvez nem ele mesmo saiba. Ao terminar suas observações, Orochimaru registrou cuidadosamente os dados em um pergaminho, abriu a boca e uma cobra disparou, engolindo o pergaminho de uma só vez. Senshi percebeu e reconheceu imediatamente a infame cena de Orochimaru cuspindo cobras, cobras cuspindo pergaminhos. Ele não pôde deixar de zombar da situação mentalmente. Obviamente, Orochimaru não fazia ideia do que Senshi estava pensando. Após guardar o pergaminho, Orochimaru se virou para Senshi. Há outro assunto que eu gostaria de discutir. Senshi se levantou, olhando para Orochimaru. O que é? Orochimaru olhou para Karin e umedeceu os lábios. Preciso de um par de Sharingan. Ele fitou os olhos de Karin com inveja descarada. Embora seu maior desejo ainda fosse o Rinnegan, ele vira com seus próprios olhos como isso estava fora de seu alcance. Na falta disso, obter o Sharingan seria a melhor alternativa. Para a maioria das pessoas, adquirir um Sharingan é extremamente difícil. Basta ver como Komogakure tentou sequestrar uma princesa do clã Hyuga para obter seu Byakugan. Mas para Senshi não deveria ser um grande problema. Afinal, ele já havia transplantado um par de Mangekyou Sharingan para Karin. Ao perceber a intenção de Orochimaru, Senshi esboçou um sorriso irônico em seus pensamentos. Isso é muito fácil. 10 milhões de ryu e eu consigo um par para você imediatamente. É só um par de Sharingan, pensou ele. Eu literalmente acabei de sortear um conjunto. Assim que Orochimaru desse a encomenda, Senshi poderia entregar um frasco contendo os olhos na hora. Claro que na realidade ele não faria isso tão facilmente. Provavelmente desapareceria por alguns dias para fingir que era uma grande empreitada para poder justificar a recompensa. Mas Senshi não esperava que Orochimaru balançasse a cabeça e esclarecesse. Talvez eu não tenha explicado minhas necessidades com clareza. Deixe-me ser mais específico. Eu não preciso apenas de um par de Sharingan. Também preciso de um membro vivo do clã Uchiha que já tenha despertado seus olhos. Sem o físico de um Uchiha, pessoas normais não conseguem lidar com a drenagem de chakra do Sharingan. Nem todo mundo é como seu clã Uzumaki com reservas de chakra enormes. E eu não tenho a menor intenção de me tornar um fracote como Kakashi depois de transplantá-los. Por um segundo, Senshi ficou sem palavras.
Orochimaru, isso me coloca numa situação difícil. Você sabe quantos Uchihas ainda estão vivos no mundo? Exatamente 3. Contando nos dedos, ele explicou. Temos o Uchiha Obito, o Uchiha Itachi e o Uchiha Sasuke. Só isso. Obito é um ciclope, só tem um olho. Imagino que você não esteja interessado nele. Itachi está fora de questão porque faz parte da Akatsuki, e eu não quero entrar em conflito com a organização e arruinar todas as minhas missões futuras. Além disso, Sasuke tem mais ou menos a idade da Karin, um pirralho mimado. O que você faria com ele? Por dentro, Senshi não pôde deixar de revirar os olhos ao ouvir Orochimaru insultar a resistência de Kakashi. Apesar de todos zombarem de Kakashi por seu baixo chakra, isso nunca o impediu de usar a liberação de terra, parede de estilo terra e esculpir 4 cabeças de cachorro nela. Talvez essa fosse a última teimosia do ninja copiador Kakashi. No mínimo, ele nunca desmaiou de fato por excesso de uso, pelo menos não em um sentido definitivo. Enquanto Senshi desvendava essas informações ocultas, Orochimaru ficou perplexo mais uma vez. Ele ouvirá rumores aqui e ali, mas não com tantos detalhes, e certamente não todos interligados de forma tão perfeita. Ele já havia perdido a conta de quantas vezes a incrível rede de inteligência de Senshi o surpreendia. Não importa o quão secreta fosse a informação, Senshi sempre parecia saber. A coleta de informações faz parte do poder de um ninja, e Orochimaru percebeu mais uma vez que Senshi era incomparável nesse quesito, embora em sua mente ele considerasse o circuito cerebral de Senshi o único ponto questionável. Após recuperar a compostura, Orochimaru perguntou. Então, como exatamente você sabe de tudo isso? Senshi apenas esboçou um sorriso enigmático. Segredo comercial. Ele certamente não revelaria que suas informações vinham de um sistema. Deixe Nagato ou Orochimaru investigarem o quanto quiserem. A conclusão dele seria sempre a mesma. Essa rede de inteligência não existe no mundo real. Sem conseguir arrancar a informação dele à força, Orochimaru decidiu usar indiretamente os misteriosos serviços de coleta de informações de Senshi. Ele ponderou por um momento e disse, então me conte mais sobre aquele ciclope. Óbito, não é? Para ser sincero, Orochimaru sentiu que não tinha escolha. Se Itachi estava protegido pela Akatsuki, e Sasuke era muito jovem e tinha o Sharingan subdesenvolvido, Óbito poderia ser a única opção restante. Mesmo com apenas um olho. Senshi ficou um pouco surpreso com a pergunta. Espere, você está mesmo mirando naquele ciclope? Esqueça, Orochimaru. Ele só tem um olho, então metade das habilidades está faltando. Muitos dos poderes do Sharingan não funcionarão direito. Ele não estava mentindo. Essa era praticamente a realidade. Shimura Danzou, possivelmente o homem que possuía o maior número de Sharingan, ainda assim não conseguia usar o Susanoo de forma eficaz. Os olhos acabavam sendo usados principalmente como ferramentas descartáveis para o Izanagi ou qualquer outra coisa. Orochimaru franziu a testa enquanto ponderava sobre o assunto. Bem, eu não posso simplesmente encontrar outro Sharingan em algum lugar para fazer 2? Você não é quem supostamente sabe onde consegui-los? Afinal, o conhecimento de Orochimaru sobre a linhagem Uchiha não era muito abrangente. Senshi ficou momentaneamente atônito com a ideia e comentou. Ah, uau, você é realmente algo fora do comum. Mas não adianta. Se não for o par que originalmente pertencia ao mesmo, não oferecerá todo o potencial. Muitas das habilidades de alto nível do Sharingan não funcionariam. Obito e Danzou tinham Sharingan reservas, e nenhum dos dois conseguiu desenvolver o Susanoo. A questão principal é que o par de olhos precisa ser idêntico. Claro, existe uma chance ínfima de que Obito tenha um Sharingan reserva guardado em algum lugar e simplesmente nunca se preocupou em usá-lo, mas duvido. Ao ver o rosto de Orochimaru escurecer, Senshi coçou o queixo pensativamente. Mas pensando bem, eu sei onde está o outro olho do Obito. Nesse instante, Orochimaru se iluminou, a esperança brilhando em seu rosto. Justo quando eu pensava que tudo estava perdido, eis que surge um vislumbre de possibilidade. Se Obito conseguisse recuperar o olho perdido, seria um hospedeiro perfeito com 2 Sharingan intactos. E Orochimaru, sendo um antigo cliente de Senshi, entendia como as coisas funcionavam. Ele percebeu o silêncio de Senshi após fazer esse comentário, então foi direto ao ponto. Quanto? Senshi soltou uma risada maliciosa. Esses olhos têm habilidades muito além da sua imaginação. A outra pessoa que possui o Sharingan de Obito é um dos melhores Jounin de Konoha. Uma elite entre as elites, alguém que a vila secretamente prepara como candidato ao Kage. Tomar o olho dele significa ir contra toda Konoha, o que é enorme. Você é de lá, então não preciso explicar o poder do Sharingan. Então, sim, isso não será fácil. Além disso, o próprio Obito não é um qualquer. Ele é aliado do nosso líder, Nagato. Atacar ele também nos coloca em conflito com a nossa organização. Resumindo, uma palavra para você, complicado. É por isso que estamos falando de pelo menos, sei lá, 100 milhões de ryu. Orochimaru. O quê? Ele ficou momentaneamente atordoado com todas aquelas informações extras. Então Obito, o garoto que era aluno do quarto Hokage, alguém a quem ele mal prestava atenção, não só sobreviveu, como também acabou cooperando com Nagato. Como isso é possível? Milhares de perguntas passaram pela cabeça de Orochimaru. Se a informação de Senshi fosse verdadeira, significava que Obito não era um mero figurão, mas alguém que havia alcançado o nível de Nagato em segredo. Orochimaru não fazia a menor ideia do que havia acontecido para que isso acontecesse. Ainda assim, ele ponderou sobre o assunto. Primeiro, ele ainda queria um corpo hospedeiro Uchiha perfeito? Sim, absolutamente. Ele havia testemunhado a proeza de Uchiha Itachi, sabia o enorme impulso que o Sharingan poderia proporcionar. Quanto mais forte ele fosse, mais pesquisas poderia realizar e menos ninjas poderiam atrapalhá-lo. Segundo, se as informações de Senshi estivessem corretas, restavam apenas 3 Uchiha legítimos, ignorando a possibilidade de transplantar o Mangekyou de alguém como Karin, que já o possuía por meio de um transplante.
Ela tinha vastas reservas de chakra devido à sua linhagem Uzumaki, o que a tornava uma boa hospedeira, mas Orochimaru ainda teria que passar por Senshi para obtê-la. E se ele conseguisse passar por Senshi, por que parar em Karin? Ele poderia ir direto ao corpo de Senshi. Capítulo 46. Após ponderar bastante, Orochimaru percebeu que gastar 100 milhões de ryu para contratar Uzumaki Senshi e trazer-lhe um membro vivo do clã Uchiha parecia ser a única opção viável. Em termos mais práticos, por mais que tentasse, Uchiha Obito ainda era a única escolha real. Senshi esperou pacientemente enquanto Orochimaru permanecia ali, perdido em pensamentos profundos, claramente assimilando todas as informações. Enquanto isso, Senshi se perguntava, será que Orochimaru realmente não conseguirá encontrar 100 milhões de ryu? Parece muito, mas na verdade não é tanto assim, certo? Após esperar um pouco, ele percebeu que Orochimaru ainda tinha uma expressão confusa, então Senshi tomou a iniciativa. Bem, Orochimaru, você já se decidiu? Orochimaru fez uma pausa e perguntou. Você tem certeza absoluta de que restam apenas 3 Uchihas vivos no mundo Shinobi? Senshi assentiu solenemente. Isso mesmo. O mercenário não mente. Todos na Akatsuki sabem que sou honesto até demais. Não finja que não percebeu. Orochimaru continuou. E sobre a necessidade de um par original de Sharingan? Se não for o par correspondente, os olhos não conseguem liberar todo o seu poder. Essa informação é confiável? Ele havia ponderado cuidadosamente a ideia de que Obito poderia ser realmente sua única opção. Deixar Obito passar de um olho para 2 deveria, em princípio, ser mais fácil. Senshi aparentemente tinha contatos para adquirir o Sharingan. Se capturassem Obito, ele poderia simplesmente implantar outro Sharingan nele. Mas se os olhos tivessem que ser o par original de Obito, isso significaria ir atrás de Konoha. No momento, Orochimaru não estava ansioso por um confronto direto com a vila. Senshi respondeu sem hesitar. Sim, absolutamente. Não duvide do meu profissionalismo. Ao ouvir isso, Orochimaru perguntou mais. E se você já tiver um par de Sharingan, não poderia simplesmente substituir o olho único do Obito por um par igual? Senshi em silêncio reconheceu o mérito de Orochimaru por sua abordagem criativa. Logicamente, se um par perfeitamente compatível fosse transplantado para Obito, o Sharingan deveria funcionar normalmente. Mas após uma breve pausa, ele explicou. Os poderes do Mangekyo variam enormemente. Algumas habilidades são extremamente úteis, outras bastante medíocres. Nesse momento, Senshi lembrou-se de uma habilidade do Mangekyo particularmente notória, a Materazu, lendária no nome, mas frequentemente decepcionante em combate. Queimou o braço do 4º Raikage, é verdade, mas muitas vezes era ignorada pelos inimigos simplesmente descartando uma peça de roupa ou algo igualmente trivial. Orochimaru ponderou por um instante, mas não se decidiu imediatamente. Olhou para Senshi e falou em tom sério. Preciso de tempo para refletir sobre tudo o que aprendi hoje antes de tomar uma decisão. Ele precisava analisar os prós e os contras em detalhes. Senshi não se incomodou e simplesmente respondeu. Não tenha pressa. Pense bem e prepare o dinheiro. Você paga, eu entrego. Com o preço exorbitante em mãos, Senshi e Karin deixaram a base de Orochimaru. A habilidade de Orochimaru em pesquisa era excepcional, mas ganhar dinheiro não era exatamente seu forte, e ele raramente vendia seus resultados. Senshi não tinha ideia se Orochimaru conseguiria levantar a enorme quantia que havia pedido. Talvez, mas, afinal, era Orochimaru. Quando os dois saíram da base, Karin perguntou casualmente. Senshi, tem alguma comida específica que você queira muito comer? Eu poderia aprender a cozinhar exatamente isso. Senshi balançou a cabeça negativamente. Karin, o caminho da culinária é longo. Por enquanto, fique com coisas simples como macarrão instantâneo. Karin ficou paralisada por um instante e então percebeu que ele estava brincando com ela. Senshi, você está sufocando um futuro gênio da culinária. Fazendo beicinho com os braços cruzados sobre o peito, ela projetou o lábio inferior em sinal de protesto. Senshi achou aquilo adorável e ficou tentado a bagunçar seus cabelos ruivos brilhantes, formando um ninho. Pirralha boba, ser tsundere é tão antiquado. Ele deu um leve sorriso irônico. Uma ideia repentina lhe ocorreu. Por que não usar aquelas maçãs do medo para suborná-la? Ele havia sorteado maçãs assustadoras de nível 80 mais cedo, uma fruta única do anime Toriko. Quando você as eletrocuta ou assusta, elas desenvolvem níveis e expressões faciais engraçadas. Quanto maior o nível, mais deliciosa a maçã. O nível 100 era o máximo, então no nível 80, elas provavelmente já eram de sabor excepcional. Curioso sobre o sabor, Senshi decidiu que aquele era o momento perfeito para mostrá-las. Ele pegou 2 das maçãs com padrões estranhos de seu estoque e entregou uma a Karin com um sorriso. Karin, tem uma fruta muito gostosa aqui. Quer experimentar? Karin virou as costas fingindo indiferença. Bem, se você insiste que eu tente, acho que consigo. Senshi deu uma risadinha e lhe entregou uma. Inicialmente, Karin pensou que fosse apenas uma maçã, mas no momento em que olhou para ela, quase pulou de susto, claramente enojada. Kug, Senshi, essa maçã parece tão nojenta. É tão estranha. Você tem certeza de que é comestível? Ao ver a reação dela, Senshi não conseguiu conter o riso. Esses são itens de alta qualidade, disponíveis apenas em sistemas de saque avançados. Não há a menor chance de terem um gosto ruim. Karin, nunca julgue uma maçã pela capa. É como a minha beleza, que não pode ser medida por meios normais. Enquanto falava, ele ergueu sua própria maçã, que tinha um padrão bizarro, e deu uma mordida. Crocante. De repente, foi como se um choque elétrico percorresse sua mente. Uma fragrância fresca e doce explodiu em suas papilas gustativas, tão vívida que seu corpo inteiro pareceu cantar de êxtase. Cada célula gritava em uníssono. Tão bom, é inacreditavelmente bom.
Karin olhou fixamente percebendo quanto Senshi estava apreciando aquela maçã de cor horrível, e logo sentiu um aroma frutado intenso chegando até ela. Engoliu em seco. Depois de viajar com Senshi por tanto tempo, ela sabia que ele não estava fingindo nada, ele realmente achava aquilo delicioso. Além disso, para ela, Senshi era de fato o cara mais legal do mundo, ele não a enganaria com uma coisa dessas. Armada de coragem, Karin deu uma mordida. Crocante. Instantaneamente, choques elétricos pareciam percorrer sua mente. O sabor maravilhoso deslizava por sua língua da ponta à base, espalhando-se por todo o seu corpo, ela praticamente sentia cada célula se contraindo. Como uma fruta pode ser tão deliciosa? Ela devorou a maçã de aparência peculiar num instante e ainda sentia que queria mais. Então, Senshi provocou com um sorriso, eu não estava mentindo, estava? Ela murmurou alegremente, ainda saboreando o gosto persistente. Senshi, agora vou me esforçar ainda mais para aprimorar minhas habilidades culinárias. Em sua mente, Senshi pensava, isso realmente não é necessário. Afinal, ele nunca conheceu nenhum Uzumaki que fosse bom na cozinha, muito pelo contrário. Ele até suspeitava que o motivo de Naruto não ter ficado doente com leite vencido era porque Minato havia desenvolvido uma resistência a venenos, graças à culinária duvidosa de Kushina, que então foi transmitida geneticamente. Mesmo assim, ele não ia desencorajar Karin. Foi nesse exato momento que alguém bloqueou o caminho deles. Senshi ergueu os olhos casualmente e não conseguiu conter um sorriso e um rosto familiar. Um homem com um manto cinza e uma máscara com estampa de tigre estava diante deles. Ninguém menos que o homem mascarado Tobi, o próprio Obito de quem eles estavam falando. Que agradável surpresa! Ele estava conversando com Orochimaru sobre capturar Obito, e o próprio Orochimaru apareceu. Senshi o encarou com um sorriso astuto, optando por não revelar a identidade de Obito. Ei, se não é o senhor estranho mascarado, qual é a sua? Está me parando para me dar uma comissão? De pé no caminho, Obito, ainda se passando por um misterioso homem mascarado, respondeu com uma risada alegre. Sim, sou. Tenho várias tarefas a cumprir. Sou um ninja formidável como você pode realizá-las. Ele falou enquanto se aproximava lentamente de Senshi. Se Danzou estivesse no lugar de Senshi, talvez tivesse rosnado. Saia de perto de mim, seu pirralho Uchiha perverso. Mas Senshi apenas observou com leve interesse. Ele achou as palavras de Obito suspeitas, mas o deixou se aproximar. Então disse Senshi, de que tipo de comissão estamos falando? Obito não respondeu diretamente. Ele se aproximou falando em tom displicente. Por que você não tenta adivinhar, Senshi? Afinal, a missão que tenho em mente é... Ele nem sequer terminou a frase. No instante em que estava ao alcance, atacou. Sovosh. No instante, ele se lançou sobre Senshi, tentando agarrá-lo. Com uma risada arrogante típica dos Uchihas, ele gritou. Madara. A mudança foi abrupta. Momentos atrás, ele sorria por causa de uma missão, e agora mudou completamente de atitude. Ele agiu com uma velocidade impressionante, algo que pegaria a maioria das pessoas de surpresa. A busca obstinada de Obito por criar um mundo com Rin viva o tornava implacável. Uma vez que decidia agir, ele era absolutamente decisivo. Mas para Senshi, um oponente de nível Super Kage, a velocidade de Obito era brincadeira de criança. Enquanto poderia ter sobrecarregado um lutador de nível Kage comum, para Senshi era como ver alguém se mover em câmera lenta. Ele podia facilmente desviar ou até mesmo derrubar Obito no chão se quisesse. Mesmo assim, Senshi não resistiu. Observou com um leve divertimento. Ele reconheceu exatamente a intenção de Obito. Ele estava tentando me transportar para a dimensão Kamui. Mas e daí? Senshi tinha seus próprios truques espaço-temporais. O Mangekyou de Obito podia ser incrível em geral, mas Senshi tinha o Karma, que era pelo menos tão conveniente, se não mais. Além disso, Senshi também estava curioso. Por que Obito de repente iria atrás de mim? A bem da verdade, não há nenhum conflito de interesses direto entre nós agora. Então Senshi simplesmente deixou a mão de Obito pousar diretamente em seu ombro. Obito ficou momentaneamente chocado, mas também exultante com a facilidade com que conseguiu. Ele havia lido as informações de Senshi, que estimavam menos de 10% de chance de sucesso, mesmo com um ataque surpresa. Ainda assim, com a habilidade de intangibilidade do Kamui, ele poderia ao menos permanecer invicto se as coisas dessem errado. Mas quem diria que seria tão fácil? Ao ativar seu Mangekyou e começar a manipular Senshi, Obito não pôde deixar de pensar. Todas as informações que recebi de Nagato e de outros lugares devem ser exageradas. Segundo eles, eu tinha poucas chances de sucesso, mas veja só, peguei ele desprevenido. Na mente de Obito, Senshi claramente não correspondeu às expectativas. Ele não percebeu que Senshi por um breve momento sentiu vontade de agarrá-lo pelo pescoço e dizer, com uma voz que lembrava a de Tobirama, pirralho Uchiha malvado. É só isso que você tem? Mas Senshi estava de bom humor e não queria estragar tudo humilhando Obito. Assim que o poder do Mangekyou de Obito foi ativado, Senshi desapareceu na distorção giratória do Kamui. Dentro da dimensão Kamui, zumbido, um vórtice translúcido agitava-se naquele espaço cúbico e cinzento. Senshi pousou levemente em uma das estruturas em forma de caixa. Honestamente, o Sharingan do clã Uchiha era fascinante. Dependendo do estado mental de alguém no momento do despertar, era possível adquirir todos os tipos de habilidades estranhas. Algumas eram medíocres, outras eram de primeira linha. O Kamui de Obito era formidável, especialmente nos velhos tempos do Mangekyou. Mas na era dos selos Karma, não era tão inexpugnável. Afinal, qualquer usuário de Karma podia se teletransportar livremente. Isso fez com que o outrora revolucionário Mangekyou de Obito fosse ofuscado. Para Senshi, ser jogado naquele espaço não era grande coisa. Ele não sentiu nenhum alarme. Se quisesse, poderia facilmente fazer Obito suar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 47. Por exemplo, ele poderia ativar sua habilidade espaço-temporal Karma bem na frente do rosto de Obito.
É só dar um puxão na manga e ele se teletransporta para fora dali. Aí se o Obito ficasse chateado depois de todo esse trabalho só para ver o Senshi escapar num instante, bem, aí seria problema do Obito. Mas Senshi não fez isso. Em vez disso, passeou pela dimensão Kamui, contemplando a paisagem sem pressa. A dimensão Kamui era um espaço alternativo predominantemente cinza, repleto de inúmeras estruturas cúbicas retangulares, conferindo-lhe um ar um tanto artístico. Claro, o próprio Senshi não era muito fã de arte por enquanto. A dupla de arte da Akatsuki ainda não estava totalmente formada. Apenas Sasori estava obcecado por arte no momento. Após observar por um tempo, Senshi percebeu que as bordas da dimensão Kamui eram um vazio completamente escuro, como um vácuo onde nada podia ser visto. Depois de vagar um pouco por ali, Obito aparentemente terminou seus próprios preparativos e também entrou na dimensão Kamui. Ao ver Obito, Senshi simplesmente sorriu, sem lhe dar chance para suas bobagens de sempre sobre ser Uchiha Madara ou algo do tipo. Ele foi direto ao ponto, revelando a verdadeira identidade de Obito. Então, Tobi, por que você me trouxe aqui? Obito. As palavras diretas de Senshi quase fizeram os olhos de Obito saltarem das órbitas. De fato, o palpite de Senshi estava correto. Obito planejava intimidá-lo invocando o mantra "Eu sou Uchiha Madara". Essas palavras estavam praticamente na ponta da língua, mas ele as reprimiu. Para falar a verdade, as táticas usuais de Obito em seu modo normal se limitavam a duas habilidades principais. Habilidade número 1, alegar ser Uchiha Madara. 2. Habilidade número 2, usar Kamui. Ambas as opções eram inúteis contra Senshi. No momento, fingir ser Madara seria simplesmente ridículo. Mais importante ainda, como diabo Senshi sabia sua verdadeira identidade? E havia outra coisa que Obito não sabia. Se ele ousasse ficar sério na frente de Senshi e dizer, "Eu sou Uchiha Madara", dada a personalidade de Senshi, este provavelmente entraria na brincadeira e responderia, "Quanto tempo, filho? Eu sou Uchiha Tajima", que era o pai de Madara. Infelizmente, Nagato era sincera demais para perceber o engano de Obito. O verdadeiro motivo de Senshi para revelar a identidade de Obito de forma tão direta era fazer com que Obito prosseguisse com o que quer que estivesse planejando. Caso contrário, se Senshi ficasse muito tempo por ali, a garota ruiva que esperava do lado de fora poderia ficar tão ansiosa que sairia correndo em modo Gundam para procurá-lo. Entretanto, em outra estrada larga, Itachi e Kizami estavam viajando juntos em uma missão. Os dois eram frequentemente chamados de ancestrais da proteção ambiental do mundo Shinobi, a verdadeira dupla a pé, porque não importava a distância do local da missão. Eles iam a pé, nunca usando uma carruagem. Eles eram totalmente a favor de emissões zero. Enquanto caminhavam, Itachi fez Kizami contar mais sobre Senshi, especialmente porque Kizami e Senshi haviam viajado juntos quando capturaram a Três Caudas Izobu. Além disso, Itachi ouvirá de Kizami que ele e Senshi já haviam lutado uma vez. Refletindo sobre o assunto sem demonstrar qualquer expressão no rosto, Itachi perguntou calmamente. Quando você lutou contra Uzumaki Senshi, ele lutou a sério. O motivo pelo qual Itachi mencionou isso novamente foi porque havia todo tipo de coisa estranha acontecendo ao redor de Senshi. Como alguém que discretamente coletava informações sobre cada membro da Akatsuki, Itachi vinha observando desde o dia em que Senshi se juntou à organização. Ele tinha certeza de que a maioria de suas observações sobre Senshi eram precisas. Mas quando ele reuniu todos os dados, o quadro que se formou foi aterrador. A primeira vez que Senshi lutou foi contra Kakuzu. Segundo Kakuzu, embora tenha perdido para Senshi, ele poderia ter escapado facilmente, embora essa afirmação seja questionável. Ainda assim, é um fato que eles lutaram, e Kakuzu sobreviveu. Considerando quão forte Senshi havia se tornado recentemente, se ele pretendesse matar Kakuzu agora, Kakuzu não teria a menor chance. Contudo, apenas alguns meses antes, Senshi precisaria de um esforço considerável para matar Kakuzu. Agora, ele provavelmente poderia fazê-lo com um único movimento. Mesmo aos olhos de um prodígio como Itachi, esse crescimento era inconcebível. Havia algum shinobi que em um combate 1 contra 1, pudesse enfrentar Senshi? Itachi sentiu que precisava levar Senshi mais a sério, investigando-o mais a fundo sem revelar sua própria condição de espião. O crescimento de Senshi foi anormalmente rápido. É claro que Kakuzu não fazia ideia de que, na mente de Itachi, ele havia se tornado um parâmetro de poder. Ele poderia adicionar isso ao seu currículo. Uma vez lutei contra o primeiro Hokage, Hashirama Senju, e saí sem um resultado definitivo. Depois lutei contra o ninja Super Kage moderno, Uzumaki Senshi, e saí ileso. Além disso, ele não ousou me perseguir. Não seria uma mentira completa. Senshi, naquela época, não tinha nenhum motivo para persegui-lo. Se a reputação de Senshi um dia abalasse todo o mundo ninja, Kakuzu poderia surfar nessa onda de notoriedade, tornando-se o MVP do mercado negro. Voltando a Itachi e Kizami. Após uma breve conversa informal, Kizami respondeu à pergunta de Itachi sobre sua batalha com Senshi em Kerigakuri. Sinceramente, Itachi-san, não acho que Senshi tenha lutado comigo a sério daquela vez. Kizami era o tipo de tubarão certinho que realmente executaria todos os 44 selos de mão para o jutsu de liberação de água. Bala do dragão de água? Ele basicamente não mentia. No vasto lago de Kirigakuri, o confronto entre eles era mais um teste da habilidade de Senshi do que uma luta de vida ou morte. Kizami mostrou os dentes em um sorriso. Kakuzu tem o hábito de matar seus próprios companheiros de equipe, e Senshi já era um pouco excêntrico por natureza. Fazer uma missão em parceria com Kakuzu só fez com que ele adotasse alguns dos métodos de Kakuzu. Durante aquela missão em Kirigakuri, Senshi estava interessado principalmente em receber a recompensa, então insistiu que eu mantivesse os alvos vivos? Ele disse que alvos mortos valiam menos.
Na época, eu queria ver com meus próprios olhos do que Senshi era feito, já que Kakuzu afirmava que ele era extremamente poderoso. Mas assim que a luta começou e apesar de Senshi não ter usado todo o seu poder, eu ainda fui completamente derrotado. Quase morri. Ao se lembrar daquele encontro no lago de Kirigakuri, Kizami não conseguiu conter a emoção, mesmo tendo acontecido há bastante tempo. Mesmo naquela época Senshi já era muito forte, agora ele havia se tornado ainda mais formidável. Se não fosse por sua própria resiliência e pela cura proporcionada por sua espada sameada, Kizami provavelmente teria morrido ali mesmo. Ele confiava o suficiente em Itachi para lhe contar tudo a verdade. Diferentemente de muitos outros membros da Akatsuki, cada um com seus próprios objetivos. Kizami realmente acreditava nos objetivos finais do grupo e permaneceu para vê-los concretizados. Ao ouvir todos os detalhes da fuga por pouco de Kizami, Itachi concluiu que Senshi era um indivíduo extremamente perigoso. Seu nível de perigo aumentou ainda mais. Itachi chegou a pensar, se Senshi tivesse nascido antes, Uzushogakure talvez nunca tivesse sido destruída. Sob a liderança de Senshi, o clã Uzumaki poderia ter construído uma vila capaz de rivalizar com as 5 grandes, dado seu poder de nível Super Kage e sua visão estratégica. Afinal, em parte graças às suas ideias, Ami e Kusa se aliaram, ambas desfrutando de um desenvolvimento significativo. Mas agora era tarde demais, a terra dos redemoinhos havia desaparecido, e Uzushio era história antiga. Caso contrário, o mundo ninja seria um lugar muito mais vibrante. Itachi e Kizami seguiram em frente, apenas para se depararem com alguém que surgiu de repente no meio da estrada, bloqueando seu caminho. Não era Obito. Ele ainda estava envolvido com Senshi na dimensão Kamui. A pessoa à sua frente era outro velho conhecido e membro da Akatsuki, Orochimaru. Orochimaru parecia preocupado. Ele desejava desesperadamente um recipiente perfeito, mas isso estava se provando muito difícil de obter. Depois que Senshi partiu, Orochimaru refletiu sobre o assunto por um longo tempo e finalmente decidiu consultar Itachi. Orochimaru tinha algum conhecimento sobre Itachi. Ele não o considerava uma ameaça real naquele momento. Quando Orochimaru ganhou fama como um dos Sannin lendários, Itachi ainda nem havia nascido. Aos seus olhos, o desempenho de Itachi na Akatsuki tinha sido bastante mediano. Ele não demonstrara nenhum poder extraordinário. Portanto, Orochimaru acreditava que se desafiasse Itachi, teria boas chances de vencer. Mais importante ainda, Orochimaru não tinha nenhum desejo de se tornar um traidor procurado por Senshi. O resto do grupo nem precisaria mover um dedo se pudesse simplesmente pagar Senshi, que o caçaria e o eliminaria sem hesitar. Assim, ele planejou um ataque surpresa sob o pretexto de uma sessão de treino amigável para incapacitar Itachi, levá-lo para alguma base secreta e realizar sua reencarnação em cadáver vivo. Os corpos Uchiha eram receptáculos perfeitos demais. Se ele conseguisse tomar o corpo de Itachi, a ameaça de Senshi seria drasticamente reduzida. Então, quando bloqueou o caminho de Itachi e Kizami, Orochimaru mostrou a língua num gesto que considerou um sorriso amigável e disse: Uchiha Itachi, tenho um favor a pedir. Estou desenvolvendo um novo jutsu e gostaria que você o testasse comigo, apenas um simples treino de combate. Ele terminou, mas o rosto de Itachi permaneceu inexpressivo. Ele não tinha interesse em lutar contra Orochimaru. Em sua vida, apenas 2 coisas realmente importavam: o crescimento de seu irmãozinho tolo e sua missão secreta. Além disso, ele não se importava com nada. Enquanto isso, Kizami sentiu curiosidade. Uma batalha entre os 2 ninjas renegados de Konoha. Ele deu uma risadinha. Orochimaru já foi considerado um dos Sannin por Anzo, a salamandra uma façanha e tanto. Já Itachi é conhecido como um dos maiores gênios de Konoha. Quem é o mais forte? Seria interessante descobrir. Que tal vocês 2 lutarem um pouco? Enquanto Kizami falava, ele educadamente abriu espaço para eles. Na trilha na floresta, Itachi permanecia imóvel, inexpressivo. Ele não tinha o menor interesse em lutar, mas como Orochimaru claramente não os deixaria ir sem um confronto, Itachi resignou-se. Com as mãos ainda dentro do manto, ele encarou Orochimaru com um olhar entediado. Que arrogante! Ao ver isso, Orochimaru presumiu que Itachi estava implorando pela morte. Ele planejou dar uma lição a esse pirralho que ele jamais esqueceria. Svi, 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 svi. Jutsu de invocação. As mãos de Orochimaru selaram seus movimentos com o objetivo de usar o Edo Tensei para distrair Itachi e, em seguida, atacar para capturar o Uchiha arrogante. À margem, Kizami observava perplexo. Após Orochimaru exclamar, arrogante, houve silêncio. Kizami coçou a cabeça e murmurou: será que Orochimaru teria caído vítima de um genjutsu? Ele achava improvável. Quando fazia missões com Itachi, eles frequentemente encontravam ninjas inimigos em batalhas acirradas. Embora, falando estritamente, Itachi direcionasse seus esforços para evitar revelar todo o seu potencial como espião. Então Kizami nunca tinha visto Itachi usar todo o seu poder. Mas Orochimaru era um Sannin lendário. Como ele poderia ser derrotado como um qualquer em suas missões habituais? O que Kizami não percebeu foi que sempre que Itachi enfrentava oponentes habilidosos, ele frequentemente se continha por razões secretas. Desta vez, contra Orochimaru não havia necessidade disso. Mesmo antes de Orochimaru falar, Itachi já havia lançado um genjutsu sobre ele. Agora, ele estava atraindo Orochimaru para um espaço de ilusão mental. Naquela dimensão vermelho-sangue repleta de estranhos cubos negros, corvos grasnavam, gradualmente se unindo na forma de Itachi a certa distância. A mente de Orochimaru girava. Droga! Quando foi que ele lançou esse genjutsu? Ele nem sequer percebeu o gatilho de Itachi. Espigões de ferro afiado surgiram do nada, prendendo Orochimaru no lugar. Essa era a ilusão demoníaca de Itachi.
técnica das estacas acorrentadas, que deixa sua vítima completamente imóvel, incapaz de se defender ou contra-atacar. A ilusão de Itachi encarou Orochimaru imobilizado sem dizer uma palavra, depois se desintegrou, transformando-se novamente em corvos. O resultado foi decisivo. Orochimaru havia sido derrotado com um único golpe pelo genjutsu de Itachi logo no início da luta. Quando a ilusão finalmente terminou, Orochimaru caiu de joelhos, ofegante e completamente abalado. Naquele momento, uma verdade se destacou mais do que nunca. O clã Uchiha possuía um corpo absolutamente perfeito para sua reencarnação. Se ele pudesse ter arrastado Itachi para longe, até mesmo a ameaça de Senshi poderia ter sido reduzida. Mas a brutal realidade era que ele não era páreo para Itachi nem mesmo em uma única troca de golpes. Capítulo 48. Enquanto isso, Kizame observava Orochimaru ajoelhado no chão, ofegante, e ficou bastante surpreso. Que diabos? É só isso que um dos Sannin lendários consegue fazer? Foi muito anticlimático. Kizame esperava um confronto feroz entre duas grandes potências, mas Orochimaru, contrariando sua reputação lendária, foi derrotado por Itachi em um instante. Após desfazer seu genjutsu, Itachi não disse nada. Simplesmente seguiu seu caminho, como se derrotar Orochimaru fosse trivial. Sem palavras adicionais, sem nenhuma reação, ele apenas partiu. Kizame lançou um olhar para Orochimaru e em seguida apressou-se para alcançar Itachi. Orochimaru encarou a figura de Itachi se afastando, com uma expressão sombria e sinistra. Eu o subestimei. Aquele pirralho Uchiha é realmente insondável. Seu genjutsu é verdadeiramente soberbo. Não percebi nada. E a julgar pela calma que ele demonstrava, deve estar escondendo ainda mais poder. Mesmo que eu planejasse uma emboscada meticulosamente, talvez ainda não conseguisse derrotá-lo. Isso deixou Orochimaru profundamente dividido. Será que ele realmente precisava pagar uma comissão exorbitante de 100 milhões de ryu apenas para contratar Senshi para capturar um Uchiha vivo para ele? Ao mesmo tempo, dentro da dimensão Kamui, Obito se recuperou do choque de ter sua identidade revelada. Por trás da máscara, ele examinou Senshi novamente. Interiormente ele pensava. Então ele descobriu minha identidade num instante. Surpreendente, mas só isso. Esta é a minha dimensão Kamui, meu território. Agora que ele está preso aqui, está em total desvantagem. Com isso em mente, Obito se sentiu bastante seguro. Pelo que sabia, Uzumaki Senshi era um ninja forte, alguém como um brigão de Komogakure especializado em taijutsu estilo relâmpago. Se ele arrastasse Senshi para o Kamui, Senshi seria um alvo fácil. Pessoas assim podiam ser temíveis em combate corpo a corpo, mas não eram adeptas do ninjutsu espaço-temporal. Então, Obito começou a questionar Senshi. Olhando para Senshi, Obito falou em voz baixa e severa. Todas as informações sobre você Nakatsuki são falsas, não são? O ninja como você jamais conseguiria ficar forte o suficiente para capturar a Três Caudas sozinho, sem o apoio de alguma organização ou clã. Então, qual é a sua verdadeira identidade? A quem você serve? E por que você se juntou a Akatsuki? É melhor você entender bem, a posição em que você se encontra agora não é favorável. Conte tudo, até o último detalhe. Obito suspeitava que Senshi pudesse ser algum ninja secretamente treinado de um certo clã ou facção que havia se infiltrado na Akatsuki com segundas intenções. Obito não podia tolerar essa possibilidade. Afinal, toda a questão da coleta de bestas com cauda era algo que ele havia orquestrado nas sombras, passo a passo, como parte de seu plano Olho da Lua. De acordo com esse plano, a Akatsuki deveria reunir as bestas com cauda furtivamente e, em sua opinião, era muito cedo para começar a fase de captura de fato. Após bombardear Senshi com perguntas, Obito fez uma pausa e esperou. Como aquela era a dimensão Kamui, Senshi não tinha para onde fugir, então Obito acreditou que ele poderia agir com calma. Senshi ouviu casualmente e então respondeu em um tom indiferente. Todas as informações que a Akatsuki tem sobre mim estão corretas. Esses dados não foram fornecidos por mim, a própria Akatsuki os investigou. Como poderiam estar errados? Se os registros que eles têm são precisos, isso já descarta a possibilidade de eu pertencer a algum clã importante ou facção poderosa. Sou apenas um ninja errante comum que por acaso cruzou o caminho deles. Na verdade, a descrição mais precisa seria que ele era apenas um ninja de nível Super Kage que estava apenas de passagem. Enquanto Senshi falava, Obito o observava atentamente. Obito havia feito várias perguntas de uma só vez, e Senshi obviamente não havia respondido a todas. Mesmo assim, Obito não o apressou. Ele tinha todo o tempo de que precisava em Kamui. Enquanto isso, Obito analisava o impacto da entrada de Senshi na Akatsuki. As forças de elite da Akatsuki são limitadas. Eles não conseguem lançar um ataque relâmpago para capturar todas as bestas com cauda. Se as bestas com cauda começarem a desaparecer uma a uma, as 5 grandes nações certamente notarão. Se elas responderem enviando mais shinobi de elite para guardar as bestas, a Akatsuki terá dificuldades para capturar o restante. Portanto, este Uzumaki Senshi, que já entregou a 3 caudas, é tanto uma ajuda quanto um obstáculo. Refletindo sobre tudo, Obito concluiu que a presença de Senshi na Akatsuki era muito mais um problema do que uma vantagem. Senshi havia capturado sozinho a 3 caudas e, em seguida, convencido Nagato a aliar a Megakure e a Kozagakure, desviando a Akatsuki do caminho planejado e tirando-a do controle de Obito. Obito não percebeu que não era inteiramente obra de Senshi e que Nagato também tinha um objetivo diferente. De qualquer forma, a organização agora seguia um rumo que não coincidia com o dele. Obito ficou desconfiado. Será que Senshi tinha motivos premeditados para se juntar a Akatsuki? Qual era o seu verdadeiro objetivo? Sem conseguir descobrir, Obito pressionou Senshi diretamente. Uzumaki Senshi, você teve tempo para pensar. Agora me diga, você entrou para a Akatsuki como parte de algum plano? Qual é o seu verdadeiro objetivo? Seu único Sharingan brilhou intensamente. Senshi, por sua vez, parecia sério e respondeu. Obviamente por causa das missões. Nagato parecia ter muitas delas.
Se o primeiro encontro de Senshi tivesse sido com a raiz de Danzou em vez de Kakuzu, ele poderia já ter forçado Danzou a se aposentar precocemente e assumido o comando do grupo. Isso poderia ter sido divertido. Ele poderia herdar o legado de Danzou de bater portas na cara, monopolizar todos os pedidos de missão de Konoha e assim por diante. Mas isso era tudo teórico. Com sua vantagem única em termos de informação, ele poderia ter se estabelecido em qualquer lugar, em Konoha ou nas outras grandes nações. É claro que Obito não acreditou nisso. Ele tinha certeza de que Senshi estava escondendo algo. Ei, Senshi, isso não tem graça. Além disso, estou apenas tentando coletar informações. Não quero te matar. Tem certeza de que não quer ser honesto? Senshi deu de ombros impotente. Estou falando a verdade, Tobi, não se deixe levar pela imaginação. Além disso, não é você quem está colaborando com a Akatsuki para esse objetivo específico? Você viu a situação da Akatsuki e viu minha capacidade. A organização está com poucos membros e carece de força de alto nível. Depender apenas deles para caçar bestas com cauda levaria uma eternidade. Esperar é doloroso, não é? Mas eu consigo realizar missões mais rápido do que qualquer um. Que tal me contratar para o seu plano de reunir bestas com cauda? A intenção de Senshi era anunciar seus serviços. Obito precisava de mão de obra, independentemente de seus objetivos, e poderia delegar tarefas a Senshi, se estivesse disposto a pagar. Ao ouvir isso, Obito ficou surpreso. Senshi parecia ciente do verdadeiro motivo por trás da coleta de bestas com cauda. Além disso, a afirmação de Senshi sobre sua eficiência nas missões não era mera bravata. Obito acariciou o queixo. Sem dúvida, sua eficiência é impressionante. Mas não pretendo lhe pagar. Senshi ficou furioso. Então ele quer me explorar de graça? Isso é um absurdo. Senshi esperava ganhar algumas comissões com os inúmeros esquemas de Obito. Mas se Obito não ia pagar, que assim fosse. Senshi não tinha a menor intenção de trabalhar de graça. Se você não vai pagar, esqueça. No mundo Shinobi, ou você se aproveitava deles, ou eles se aproveitavam de você. De jeito nenhum Senshi deixaria Obito se aproveitar dele. Fazer missões pagas e receber recompensas do sistema era como ele se fortalecia, preparando-se para possíveis ameaças alienígenas futuras. Obito talvez estivesse disposto a contratar Senshi se o preço não fosse tão alto, mas ele não tinha dinheiro guardado e não se importava com riqueza. Nesse ponto, as negociações fracassaram. Após refletir um pouco, Obito decidiu confinar Senshi em Kamui por um tempo. Talvez, depois de ficar preso, Senshi se tornasse mais submisso, facilitando as negociações posteriormente. Então Obito disse: Uzumaki Senshi, você tem noção de onde está? Esta é uma dimensão pessoal criada pelo meu Mangekyou Sharingan. Uma vez preso aqui, você nunca mais poderá sair. Você permanecerá aqui, refletirá sobre as coisas e então confessará seus motivos e trabalhará sinceramente comigo. Só então eu o libertarei. Caso contrário, você ficará aqui para sempre. E se eu o libertar e você ainda se recusar a cooperar, eu simplesmente o arrastarei de volta para cá. Se eu conseguir te pegar uma vez, posso te pegar duas. Ao terminar, ele encarou Senshi, esperando um choque. Mas Senshi não demonstrou nenhuma reação. Isso deixou Obito perplexo. Acho que ele não está levando minhas palavras a sério. Talvez ele pense que pode escapar de Kamui de alguma forma. E ele está redondamente enganado. Com isso, Obito acenou com a mão. Pense bem nisso, Senshi. Estou indo embora agora, mas espero que da próxima vez que eu voltar, você esteja pronto para cooperar. Ele usou seu jutsu ocular, formando uma ondulação espiral transparente, e desapareceu de Kamui, sentindo-se bastante satisfeito por ter aprisionado Senshi com tanta facilidade. Mas, no momento em que reapareceu, ficou estupefato, porque Senshi estava bem ali, com um largo sorriso no rosto. Ah, Tobi! Quanto tempo! Aquela cena bizarra quase matou Obito de susto, fazendo questionar se havia caído em um genjutsu. Ele gritou internamente. O que está acontecendo? Como ele saiu? Nenhuma resposta veio. Alarmado e incerto, Obito mergulhou de volta no Kamui para investigar. Uma vez lá dentro, como esperado, Senshi apareceu logo em seguida também. Antes, o Kamui era domínio pessoal de Obito. Agora, evidentemente, estava aberto para Senshi à vontade. Obito finalmente viu Senshi abrir uma espécie de portal vermelho escuro, semelhante a um buraco negro, e simplesmente entrar novamente. Nesse momento, Obito, portador do Mangekyou, sentiu um pavor avassalador sob a habilidade espaço-temporal baseada em tatuagem de Senshi. Caramba! Como isso é possível? Sua mente quase entrou em colapso. Ele tinha experiência com ninjutsu espaço-temporal, mas o método de Senshi era algo completamente diferente. Além disso, mesmo que Senshi pudesse usar teletransporte, entrar na dimensão Kamui privada de Obito era uma questão totalmente diferente. Olhando para o rosto chocado de Obito, Senshi disse alegremente: Se você não tivesse me trazido aqui, eu jamais teria descoberto onde esta dimensão se localiza. Agora que sei, agradeço a você. Embora Senshi ainda não tivesse decidido como usaria o reino Kamui, certamente poderia aprisionar inimigos que não quisesse matar. Ou talvez encontrasse outros usos criativos para ele no futuro. Ao ouvir seu comentário casual, Obito sentiu fúria e pavor, suas feições já contorcidas se retorcendo ainda mais. Uma tempestade de pensamento se abateu sobre sua mente. Além do Kamui, o único jutsu espaço-temporal com o qual estava familiarizado era o deus voador do trovão, mas o que Senshi acabará de demonstrar era de outro nível. Ativação quase instantânea, aparentemente capaz de invadir o próprio Kamui, assustador demais. Senshi se tornou uma ameaça real, e a situação parecia desesperadora. Sem dizer uma palavra, Obito ativou seu Mangekyou e fugiu novamente usando o Kamui, determinado a encontrar segurança e repensar sua abordagem. Senshi o perseguiu imediatamente, mas quando saiu, Obito já havia desaparecido. Tocando o queixo, Senshi usou sua habilidade sensorial, mantra, para vasculhar a área e deu de ombros. Parece que ele fugiu. Não muito longe, a voz preocupada de Karin soou. Senshi,
O que aconteceu? Capítulo 49. Karin já havia ativado seu Mangekyou Sharingan Eterno e invocado seu Gundam Rosa. Ao ouvi-la gritar, Senshi estreitou os olhos e sorriu. Não se preocupe, estávamos apenas tratando de negócios. Mas parece que o outro lado não foi muito sincero. Com isso, ele não pôde evitar reclamar internamente de óbito. Aparecer de mãos vazias para negociar. Uma completa perda de tempo. Pelo menos agora ele tinha uma pista do paradeiro de óbito. De fato, há pouco tempo, Senshi havia deixado um marcador dentro da dimensão Kamui de óbito. Se ele quisesse capturar óbito mais tarde, o cara não conseguiria correr muito longe. Nesse instante, alguém saltou pela floresta, chegando ao local onde eles estavam com alguns pulos rápidos. Era ninguém menos que Orochimaru. Ele olhou para Karin, cercada por aquele Susanoo rosa, e ao notar o impressionante Mangekyou eterno em seus olhos, não pôde deixar de sentir inveja. Ele já havia aprendido a apreciar o terror do Sharingan quando lutou contra Itachi. Se ao menos Senshi estivesse disposto a entregar Karin, ele evitaria toda a confusão. Mas Orochimaru não insistiu nisso, ele temia que se sequer insinuasse a possibilidade, Karin pudesse vir correndo em sua direção com seu Gundam. E isso seria mais problemático do que compensador. Além disso, sua recente aventura desastrosa com Itachi lhe ensinara uma lição importante. Se você quer algo bem feito, deixe para um profissional. Se Senshi lutasse contra Itachi, o resultado quase certamente seria diferente. Mas Senshi já havia dito que não queria romper com Akatsuki, então capturar Itachi estava fora de questão, deixando o óbito como a única opção viável para Orochimaru. Ao se aproximar de Senshi, Orochimaru soltou um longo suspiro de impotência e foi direto ao ponto. Lorde Senshi, se tiver que ser o óbito, que seja. Eu pago a taxa. Senshi ficou um pouco surpreso com a rapidez do retorno de Orochimaru. Ele havia estipulado um preço exorbitante de 100 milhões de ryu pela missão. Não eram apenas algumas dezenas de milhões, era uma soma astronômica. Ainda assim, Orochimaru não seria enganado sem motivo, provavelmente não havia mais ninguém no mundo shinobi capaz de lidar com essa missão. Afinal, graças ao Kamui de óbito, era preciso ter poderes de manipulação do espaço-tempo só para impedi-lo de escapar. E se Orochimaru também quisesse o outro Sharingan de óbito, atualmente com ataque Kakashi, que estava dividido entre duas pessoas? Essa já era uma informação complicada por si só, imagine então infiltrar Konoha para roubá-lo. A verdade é que o Sharingan causou tantos problemas quanto soluções para Kakashi. Ele não tinha a fisiologia Uzumaki com chakra praticamente limitado, nem células de Hashirama para alimentar o olho livremente. Além disso, ele só tinha um olho, o que limitava seu potencial máximo. Mais tarde, ele desenvolveria o Chidori, uma técnica única de liberação de relâmpago que não exigia o Sharingan. Claramente, Kakashi ainda teria se tornado formidável mesmo sem ele. De pé na trilha arborizada, Orochimaru terminou de falar e esperou pela resposta de Senshi. Em sua opinião, Senshi era o único capaz de realizar essa tarefa. Senshi também pensava assim. Embora estivesse indo para Konoha, era melhor não se aproximar diretamente do portão principal. Afinal, os dois guardas ali presentes poderiam ser forças de segurança do nível dos 6 caminhos. Nos arcos futuros, não importa quem ataque Konoha, Nagato ou qualquer outro, eles praticamente nunca entram pelo portão principal. Talvez tenham medo de cruzar o caminho daquela dupla imparável, Agani Kotetsu dos 6 caminhos e Kamizuki Izumo dos 6 caminhos. Brincadeiras à parte, uma vez dentro de Konoha, também é preciso lembrar de nunca subestimar nenhum dos chamados Genin. Nesta vila, ninjas de classe baixa têm o hábito de realizar o impossível, como no lendário incidente em que os 7 espadachins da névoa foram transformados nos 3 tesouros da boa fortuna por um único Genin de Konoha. Sem mencionar o notório Genin eterno Marubushi Kozuki. Não há fim para essas histórias fantásticas de Konoha. Senshi não planejava recusar o trabalho de Orochimaru. A única questão era se Orochimaru realmente conseguiria gerar uma quantia tão grande de dinheiro. Olhando para Orochimaru, Senshi perguntou exatamente isso. Você conseguiu 100 milhões de ryu tão rápido? Você tem todos esses laboratórios, equipamentos, materiais experimentais, um batalhão de subordinados na sua folha de pagamento. Tem certeza de que consegue juntar tudo isso sem me prejudicar? Porque se você está brincando, não vai gostar do que vai acontecer. Trabalho de laboratório é caro. Como você conseguiu economizar tanto? Senshi conhecia Orochimaru muito bem. Compartilhar aqueles detalhes em voz alta deixou Orochimaru com uma expressão azeda. De fato, no mundo shinobi, o fator mais crítico costuma ser a informação. Porque Azuma Sarutobi, Jiraiya e os 7 espadachins da névoa haviam sofrido em certos confrontos. Porque a inteligência pode ser a sua salvação ou a sua ruína. Orochimaru tinha bases por toda parte e muitos subordinados, mas ouvir Senshi recitar casualmente os detalhes de suas operações não era nada agradável. Após uma breve pausa, Orochimaru disse: No momento não, mas em breve sim. Tenho meios de conseguir essa quantia. Contanto que você aceite a missão, posso tomar as providências necessárias para garantir os fundos. Ele não tinha intenção de enganar Senshi. Considerando a enorme diferença de poder entre eles, se Orochimaru tentasse alguma artimanha, Senshi poderia simplesmente aceitar um trabalho em Konoha para prender o ninja renegado Orochimaru imediatamente. Orochimaru logo acrescentou: Com base nas informações que você forneceu, o outro Sharingan de óbito está em Konoha. Portanto, você pode começar a qualquer momento. Quero que me entregue um Uchiha vivo e completo, não uma versão de um olho só. Uma pena que Shizui tenha partido. Caso contrário, aquele cara do Susanoo de um olho só poderia questionar se os 2 olhos eram realmente necessários. Jin, uma nova missão de emprego foi detectada. Cliente, Orochimaru. O objetivo da missão: capturar óbito e recuperar seu segundo Sharingan. Taxa de comissão: 100 milhões de ryu. Classificação da missão: S. Recompensa da missão: 100 mil pontos de emprego? Ao ver a mensagem, Senshi não hesitou.
Evidentemente, Orochimaru estava falando sério e sim, ele tinha um jeito de conseguir os 100 milhões. Senshi sorriu indiferente enquanto Orochimaru falava. Não se preocupe. Deixe comigo, sou profissional. Orochimaru não tinha dúvidas de sua competência. Afinal, era difícil encontrar alguém no mundo Shinobi que tivesse completado tantas missões com 100% de sucesso. Mesmo assim, Senshi não conseguia deixar de se perguntar como Orochimaru havia sido levado a dar esse passo tão rapidamente. Talvez tivesse sido aquela luta desastrosa com Itachi, ou talvez algo mais o tivesse motivado. Após aceitar a missão, Senshi ouviu Orochimaru perguntar: quanto tempo você precisa para embrulhar isso? Em vez de responder diretamente, Senshi respondeu com uma pergunta. Em quanto tempo você quer que isso seja feito? Orochimaru refletiu por um instante. Dentro de 3 meses. Você consegue entregar um Uchiha vivo com os 2 olhos nesse período? Senshi assentiu firmemente. Sem problema. Só preciso que você prepare minha encomenda e aguarde notícias. Orochimaru não tinha dúvida sobre a confiabilidade de Senshi. Entregando-lhe a tarefa, Orochimaru planejou começar a arrecadar o dinheiro da comissão. Ele teria que encontrar algum gastador compulsivo desavisado. Obviamente, ele poderia recorrer a um velho amigo, Danzou. Através de Danzou, ele poderia extrair fundos para cobrir as despesas, já que Danzou dependia das pesquisas de Orochimaru para muitos de seus próprios projetos obscuros. Então, deixando Senshi para trás, Orochimaru partiu de bom humor. Enquanto caminhava, dizia para si mesmo: sem dúvida, Senshi tem a habilidade. E pela minha luta com Itachi, além de todas as informações que reuni sobre o Sharingan, estou mais convencido do que nunca de que o corpo Uchiha é o receptáculo perfeito. Assim que o tiver com meus talentos, logo poderei liberar todo o poder do clã. Assim que Orochimaru foi cobrar o pagamento, Senshi se preparava para agir. Se Orochimaru lhe pedisse para capturar outros Uchiha, como Itachi ou Sasuke, Senshi talvez ponderasse os prós e os contras com mais cuidado. Mas capturar Obito, o encrenqueiro, cujo Kamui tentará arrastá-lo à força? Sem necessidade de hesitar. Além disso, Obito basicamente o testara, exibindo seu Mangekyou e ignorando os poderes da tatuagem de Senshi. Entretanto, Orochimaru não estava blefando. Assim que saiu, correu para contatar Danzou, o primeiro Hokage das panelas e chaleiras, e garantir o dinheiro. Com o apoio de Danzou, ele reuniria fundos suficientes para realizar seus negócios obscuros em comum, em algum lugar na base raiz de Konoha. Atim! Danzou espirrou do nada. Resmungou baixinho. Aqueles pirralhos Uchiha. Mal restam alguns, mas mesmo assim causam problemas. Ele não fazia ideia de que, por uma cadeia de causa e efeito, estava prestes a perder 100 milhões de ryu por causa dos Uchiha. Do lado de Senshi, assim que Orochimaru partiu, ele começou a se preparar para a missão. Se alguém lhe pedisse para derrotar os outros Uchihas restantes, ele poderia hesitar. Mas Obito, o principal problema do mundo ninja? Sem problemas. Além disso, Obito acabará de tentar usar o Kamui nele sem oferecer uma única moeda. Quando Orochimaru partiu, estava visivelmente satisfeito. Logo depois, Senshi também estava prestes a sair. Nesse momento, Karin, olhando para ele, perguntou curiosa: Senshi, vamos atrás do Obito, então isso significa que temos que ir para Konoha de novo, certo? Historicamente, a terra dos redemoinhos era uma aliada próxima de Konoha, mas quando sua terra natal foi destruída, Konoha não pôde ajudá-los. Karin, como descendente do clã Uzumaki, conhecia bem a história, mas nunca tinha visto Konoha pessoalmente. Então, se ela pudesse ir para lá com Senshi, quer dizer, para uma missão, ficaria encantada. Senshi assentiu com um leve sorriso. Sim, Karin, teremos um período bastante agitado pela frente. Mas antes de irmos para Konoha, deixe-me contar um pouco sobre as lendas urbanas de Konoha. Os belos olhos Mangekyou de Karin brilharam em confusão. Inclinando a cabeça, ela perguntou: lendas urbanas? O que você quer dizer com isso? Com semblante sério, Senshi explicou. São informações especiais sobre Konoha que poucos de fora conhecem. Primeiro, evite usar seu Sharingan perto de Konoha, ou eles podem te rotular como um Uchiha maligno. Segundo, se você encontrar um ninja de pele verde, parecido com um Kappa, que fica gritando sobre juventude, não diga a palavra juventude perto dele. Ele pode enlouquecer. E então tem. Ele enumerou uma série de supostas histórias fantásticas de Konoha. Karin ouviu atentamente, praticamente tentada a pegar um caderno de sua dimensão Kamui e anotar cada absurdo. Senshi descreveu como Konoha aparentemente tinha tanto talento que posicionaram 2 guardas de nível 6 caminhos no portão principal, forçaram outro shinobi em potencial de nível 6 caminhos a abrir uma loja de ramen, e assim por diante puramente para entretê-la. Após algumas brincadeiras, ele ativou sua habilidade espaço-temporal Karma, conjurando um portal vermelho escuro, semelhante a um buraco negro, à frente deles. Um instante depois, eles reapareceram em seu próprio quarto. Karin disse ele casualmente: vá arrumar suas coisas. Vamos sair por um tempo. Ok. Karin se movimentava apressadamente em seu quarto, organizando suas coisas. Em seguida, correu para a cozinha, guardando seus utensílios de cozinha em sua dimensão Kamui. Nessa fase, seu uso do Sharingan se limitava basicamente ao modo cozinha Gundam. O primeiro Hokage, Hashirama, certa vez admirou a criatividade de Madara ao invocar o Susanoo com uma besta de cauda sobreposta. Se ele visse Karin fritando alimentos em um Susanoo rosa, talvez se maravilhasse com a forma como o espírito inovador do clã Uchiha havia sido transmitido. Assim que ela terminou, os dois correram até a porta de Kakuzu. Senshi abriu com um chute, mas ao contrário do que costumava fazer, assustando Kakuzu para que saísse da cama, encontrou-o já sentado calmamente, de pernas cruzadas, como se o estivesse esperando. Capítulo 50. Senshi não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Kakuzu, temos uma missão. Ele grita alto. Chegou a hora do nosso esquadrão louco por missões brilhar novamente. Estamos indo para Konoha para uma grande missão.
Sentado corretamente em sua cama, Kakuzu encarou Senshi com um olhar calmo e confiante. Era uma pena que o comércio de tabaco em Amegakuri não fosse desenvolvido, caso contrário, ele provavelmente teria acendido um cigarro, dado uma tragada preguiçosa e respondido em meio à fumaça. Ainda assim, talvez ele conseguisse roubar o príncipe herdeiro de Konoha mais tarde. Quem sabe? Assim que Senshi explicou o motivo de sua visita, o rosto de Kakuzu assumiu uma expressão de arrependimento. Ele balançou a cabeça decisivamente, falando em um tom incomumente firme. Desculpe, não poderei estar com vocês desta vez. Senshi. Após uma breve pausa, Senshi não conseguiu conter o riso. Kakuzu, você está se precipitando. Acha mesmo que sua decisão importa? Parecia a Senshi que Kakuzu havia esquecido o medo de ser levado à força para o mercado negro para missões sem fim. No entanto, em vez de usar a força, Senshi perguntou calmamente. Por que você não vem junto? Dado que Kakuzu era o maior mercenário do mundo shinobi, um homem que estava na ativa desde a era do primeiro Hokage. Seu nome famoso tinha grande influência nos mercados negros por toda parte. Quando não estavam em missão, Senshi deixava Kakuzu descansar. Mas agora uma missão havia surgido, então naturalmente Senshi queria levá-lo consigo. Kakuzu suspirou e falou com um toque de resignação sarcástica. Não é que eu não queira, é que já tenho uma nova missão. Ele abriu os braços, fingindo impotência, embora por baixo da máscara seu sorriso fosse praticamente imparável. Ele não estava mentindo, ele realmente tinha outra missão. Senshi, curioso, perguntou. Qual missão? Você pode fazê-la comigo. Kakuzu balançou a cabeça em sinal de arrependimento. Não dá. Minha missão e a sua não vão coincidir. A organização me pediu para recrutar um novo membro, então não posso ir com você desta vez. Partirei em breve para fazer exatamente isso. Você deve seguir em frente e cumprir sua própria missão. Senshi. Sem palavras, ele finalmente reclamou. Se você não vier, isso significa que vou perder muitas encomendas que poderia conseguir pelo caminho. Afinal, a marca de Senshi era relativamente nova. Ele atuava no mercado negro há menos de um ano. Kakuzu, por outro lado, era um nome de peso centenário. Ao viajar por Amegakuri, Kusagakuri ou Kirigakuri, a notoriedade de Senshi era suficiente para conseguir missões com facilidade. Mas fora dessas regiões, sua reputação de terrorista de missões não lhe abriria tantas portas. Ao ouvir isso, Kakuzu sentiu uma alegria secreta. Bem feito, Senshi. Todas as vezes que viajaram juntos, Senshi o tratou como um boi incansável, executando missões dia e noite sem parar. Agora, finalmente, a Akatsuki havia dado a Kakuzu uma missão especial só para ele, o que significava que Senshi não poderia mais envolvê-lo. Ver a expressão atonita no rosto de Senshi só deixou Kakuzu ainda mais convencido. Ele disse com um ar de falsa seriedade. Eu também lamento que não possamos unir forças para realizar missões de busca a caminho de Konoha. É uma verdadeira pena, mas não há nada que possamos fazer. Prometo que haverá uma próxima vez. Senshi cético perguntou. Então, por que tenho a impressão de que você não está de luto, mas sim aproveitando isso? Kakuzu negou veementemente. Fui treinado em Takigakuri, não importa o quão divertido seja o tema da missão, eu não rio. Muito bem, estou indo. Dito isso, ele praticamente fugiu do próprio quarto, com medo de não conseguir conter a alegria e cair na gargalhada a qualquer momento. Finalmente, ele tinha vantagem. Esperara uma eternidade pelo retorno de Senshi só para poder se vangloriar. Assim que Kakuzu se foi, Senshi foi ver Kizami. Se Kakuzu não estivesse disposto, talvez o tubarão honesto servisse. A Akatsuki geralmente operava em duplas, supervisionando e ajudando uns aos outros. É verdade que às vezes trabalhavam sozinhos ou em equipes maiores, mas ir em dupla era o padrão. Senshi usou seu mantra para localizar Kizami e então se teletransportou para lá através de Karma, levando Karin consigo. No instante em que Kizami o viu aparecer do nada, sentiu um arrepio de inquietação. Problemas à vista. Esse sujeito demoníaco surgiu do nada com algum jutsu espaço-temporal sofisticado? Ele umedeceu os lábios nervoso e perguntou. Uzumaki Senshi, o que você quer? Senshi foi direto ao ponto. Tenho uma missão em Konoha. Quer vir comigo? Nesse momento, Kizami balançou a cabeça com tanta força que sua silhueta pareceu se desfocar. Não, de jeito nenhum. Embora honesto, Kizami havia aprendido com a experiência. Trabalhar em equipe podia ser desgastante, mas trabalhar com Senshi era praticamente acabar com a própria vida. Naquela vez em Kirigakuri, Senshi o espancou quase até a morte e depois quase o vendeu para receber uma recompensa. Enquanto isso, ao trabalhar com Itachi, ele podia ter que andar a passos de tartaruga, mas pelo menos era seguro. Ele confiava em Itachi, que talvez fosse o único Nakatsuki que definitivamente não era um agente infiltrado. O rosto de Kizami agora mostrava aversão, medo e uma recusa categórica. Ao ver a postura inabalável de Kizami, Senshi ficou sem palavras. O quê? Vocês todos vão abandonar o barco na hora decisiva? Nenhum de vocês vai? Então eu tenho que fazer isso sozinho naquela vila perigosa? Kizami não disse nada, mas pensou consigo mesmo. Enfrentando os ninjas de Konoha, pelo menos posso fugir se a situação ficar muito difícil. Enfrentando Senshi, não posso lutar contra ele nem fugir dele. Nesse instante, Karin espiou por trás do ombro de Senshi, falando com suavidade, mas com firmeza. Não se preocupe, Senshi. Se todos te recusarem, eu não recusarei. Eu irei com você sempre que precisar. Nunca vou me recusar a ir em missões juntos. Senshi se virou para ver a expressão séria de Karin e não conseguiu conter um sorriso irônico. Mesmo assim, uma sensação de calor se espalhou por seu peito. Era sempre melhor ter companhia do que ir sozinho. Obrigada, Karin.
Muito bem, então vamos lá. Cough, cough. Determinada, Karin assentiu vigorosamente. Os bracinhos que envolviam o pescoço de Senshi se apertaram inconscientemente, quase o sufocando. Ela estava decidida a ser uma parceira competente, não podia decepcionar Senshi. Se Senshi soubesse o que ela estava pensando, teria percebido que esse era o poder dos laços. No mundo Shinobi, essa é a lei suprema. Se você a quebra, até mesmo um deus Otsutsuki pode levar uma surra. Karin estava radiante. Antes, ela era apenas sua assistente. Agora, era uma sócia de verdade. Mas depois de caminharem um pouco, Senshi parou de repente, com o rosto escurecendo. Confusa e preocupada, Karin perguntou. Senshi, o que houve? Ele reclamou. Estamos entrando em território desconhecido. Tentei aceitar uma missão de escolta de uma caravana, mas não tivemos sorte. Perder essa oportunidade é um desperdício total. Ele não se importava particularmente com a recompensa monetária. O que importava era o bônus do sistema. Karin apenas piscou, sem entender o que havia de tão sério, e então ofereceu. Então, podemos simplesmente nos teletransportar com ninjutsu espaço-temporal, certo? Senshi balançou a cabeça negativamente. Não, eu queria essa missão para construir uma reputação em lugares onde não sou conhecido. Desta vez, planejo enviar clones do estilo Madeira por toda a nossa rota até os mercados negros locais, para ganhar notoriedade e conseguir missões mais facilmente no futuro. Com isso, ele teceu selos, e uma série de clones no estilo Madeira brotaram do chão como homens da terra. Senshi decidiu que Kakuzu jamais deveria saber que ele havia falhado em concluir uma missão de escolta. Sua imagem como um imparável assassino de missões seria prejudicada. Ao observar todos aqueles clones, Karin exclamou, boquiaberta. Senshi, será que é mesmo correto enviar tantos clones do estilo Madeira? Isso não vai drenar seu chakra? Ela própria não era estranha a grandes reservas de chakra, mas ainda assim parecia insano. Senshi, bagunçando seus cabelos ruivos e formando um emaranhado desarrumado, respondeu. Está tudo bem. Parece que quase não usei chakra nenhum. Furiosa, Karin fez beicinho e cerrou os punhos em fingida raiva. Senshi tinha o hábito de bagunçar seu cabelo cuidadosamente arrumado. Que irritante. Ele saiu correndo, veloz como um raio, e ela o perseguiu, incapaz de acompanhar sua velocidade até usar seu jutsu espaço-temporal. Pou! Um vórtice giratório e translúcido se abriu diante dela, e ela desapareceu, reaparecendo bem no caminho de Senshi. Se ele não tivesse truques dimensionais, jamais conseguiria me alcançar agora. Senshi estava apenas ensinando táticas de combate a Karin através de brincadeiras. Afinal, ela era uma ninja extremamente versátil, do tipo sensorial, do tipo médico e agora, alguém com o Mangekyo eterno. Ele queria ajudá-la a desenvolver suas habilidades de luta adequadamente. Suzano. Karin sabia que as brincadeiras de Senshi faziam parte de seu treinamento. Então, no instante em que se teletransportou para a frente dele, ela ativou Suzano com um floreio. Bum! Uma estrutura esquelética rosada a envolveu. Carne transparente se formou sobre seus ossos, depois placas de armadura, até que surgiram pernas e finalmente uma armadura completa. Então ela controlou Suzano para atacar Senshi. Clang! Uma espada desembainhou-se com um movimento horizontal brusco. Sovosh! Inúmeras árvores atrás de Senshi foram derrubadas. Ele se inclinou para trás, desaparecendo em um vórtice vermelho escuro, cortesia de seu karma, e reapareceu acima de Suzano, com relâmpagos cintilando ao seu redor. Como Shiaboku! Bum! Mesmo sem usar toda a sua força, o golpe fez Suzano tremer. A essa altura, o domínio de Senshi sobre o estilo relâmpago já superava o de qualquer Raikage na história. Se o povo de Komogakuri soubesse, provavelmente implorariam para que ele os ensinasse. Sovosh! A lâmina de Suzano o golpeou para cima. Desta vez, Senshi não se teletransportou. Em vez disso, ele avançou no movimento relâmpago, aparecendo bem ao lado da testa do gigante. Cortar. Pá! Um relâmpago crepitou quando seu soco atingiu Suzano na cabeça, fazendo-o cambalear perigosamente. Se ele liberasse todo o seu arsenal, como as verdadeiras mil mãos, isso basicamente recriaria a luta entre Ashirama e Madara. Depois de trocar cerca de 30 golpes, ele disse a Karin, por hoje é só. Karin desativou Suzano e perguntou ansiosamente, eu melhorei? Senshi assentiu com a cabeça, pensando consigo mesmo quão longe ela havia chegado. Na linha do tempo original, Karin poderia ter sido derrotada por um único urso. Agora, ela poderia esmagar vários ursos, a menos que uma certa dupla Doramon mais Nobita aparecesse. Dito isso, ele também notou que seu repertório ofensivo era limitado. Contra inimigos comuns, ela poderia facilmente dominar, mas não precisava do Suzano ou contra qualquer um. Ainda assim, ele afastou esse pensamento por enquanto. Em pouco tempo, os dois chegaram a uma clareira. Senshi bateu palmas e lançou uma técnica. Liberação de madeira, jutsu da vila. Bum! Bum, bum. Fileiras de vigas e tábuas de madeira brotaram do chão, rearranjando-se sozinhas. Em instantes, uma luxuosa vila de madeira se ergueu diante deles. Claramente, Senshi sabia como se divertir. Ele havia pegado o jutsu casa de 4 pilares em estilo madeira, também conhecido como suíte de 2/4 em estilo madeira, e o elevado a uma vila completa graças à sua enorme tonelada de chakra. Possivelmente, o capitão Yamato sentiria inveja ao ver a versão avançada do jutsu de Senshi. Olhando para a nova casa, Senshi disse casualmente. Karin, vamos descansar aqui esta noite. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.